Mesh, um garoto comum vivendo num mundo onde a magia decide tudo, só que tem um pequeno problema. Ele não tem magia nenhuma. E neste mundo, sem magia, você simplesmente não deveria existir. Mas Mesh não está muito preocupado. Por que, você pergunta? As prioridades dele são comer cream puffs e malhar como se a vida dele dependesse disso. O que, bem, de certa forma depende. Num mundo onde todos usam magia no dia a dia, existe um garoto chamado Mesh que vive no fundo da floresta. Ele é incrivelmente forte, mas tem uma coisa que o diferencia de todo mundo. Ele não consegue usar magia. Mesh vive com seu pai, Burndead, numa pequena cabana. A vida deles é pacífica, embora um tanto peculiar. Um dia, Mesh volta para casa, mas está tão animado que quebra a porta, esquecendo se era para empurrar ou puxar. Sim, essa é a cara dele animado. Burndead fica chateado, mas Mesh pede desculpas e promete consertar. Quando ele tenta, só piora as coisas, martelando a porta contra o batente. Mas tudo bem, porque depois eles se sentam juntos para uma boa xícara de chá. Mesh não entende exatamente por que Burndead insiste em deixá-lo mais forte fisicamente, mas é só isso que fazem: treinar, treinar e treinar. Burndead nunca explicou o porquê, mas está tentando preparar Mesh para algo que Mesh nem sabe. Um dia, Burndead sai de casa, avisando Mesh para não ir à cidade. Mas Mesh, curioso por um cream puff especial numa padaria, não resiste. Ele se esgueira com uma capa para explorar a cidade. Enquanto caminha, vê pessoas usando magia para coisas do dia a dia, mas não se impressiona. Ele pensa que tudo o que fazem pode ser feito com as próprias mãos, sem magia. Quando Mesh chega à padaria, pede os cream puffs, mas na empolgação, ele acidentalmente entorta todas as moedas que tira do bolso. O padeiro fica chocado, mas Mesh simplesmente as conserta endireitando-as, fazendo o padeiro surtar. Depois de pegar seu doce, Mesh anda pelas ruas, saboreando os doces, mas todo mundo o encara. Ele se pergunta por quê, mas é porque ele não tem as marcas mágicas no rosto que todos os outros têm. Enquanto isso, o oficial Brad está lendo sobre o melhor aluno da Academia de Magia, o Visionário Divino, e como esse título vem com fama e recompensas. Ele é interrompido quando recebe uma ligação sobre um homem estranho andando pela cidade sem marca. Ao ouvir sobre Mesh, ele pensa ter encontrado aquele de quem o relatório fala. Enquanto isso, Mesh esbarra num oficial bêbado chamado Terry, derramando seu cream puff e causando confusão. Quando Terry fica bravo e começa a gritar com ele, Mesh tenta ser legal e se oferece para limpar o uniforme de Terry, mas acaba arrancando-o sem querer. À medida que a situação fica mais caótica, Brad chega e vê Mesh como a pessoa do relatório. Ele está pronto para interrogá-lo quando Burndead aparece de repente e arrasta Mesh para longe. Mas Brad não está muito atrás, enviando um pássaro mágico para persegui-los. De volta a casa, Burndead repreende Mesh por desobedecê-lo, mas no final o perdoa e o pune com mais treino. Mesh completa seu treino em apenas 5 minutos, levantando pesos sem esforço como se fossem plumas. Mas quando ele volta para casa, ouve Brad falando sobre como a sociedade se livrou de pessoas que não podem usar magia, chamando isso de um sacrifício necessário para um mundo melhor. Burndead, que enfrentou uma vida inteira de fracassos e solidão, reflete sobre como chegou a criar Mesh. Ele já havia pensado em desistir da vida até encontrar Mesh, um bebê abandonado por não ter poder mágico ou marcas. Burndead o acolheu sabendo que ambos haviam sido descartados pela sociedade, assim como ele próprio. De volta ao presente, Burndead é empurrado por Brad, que exige saber onde Mesh está. Burndead se recusa a dizer, mas de repente Mesh arromba a porta, jogando um oficial para longe. A batalha começa. Enquanto Mesh luta contra os oficiais, ele mostra o quão forte realmente é. Apesar de não ter magia, ele os derrota facilmente, deixando-os atônitos. Quando Brad usa sua magia para tentar derrubar Mesh, fica chocado ao ver Mesh simplesmente afastar o feitiço com facilidade. Após uma batalha intensa, Brad percebe que a força de Mesh é algo a ser levado a sério, mas ele oferece um acordo a Mesh. Se ele concordar em se matricular na Academia de Magia e se tornar um visionário divino, Brad promete apoiá-lo e ajudá-lo a obter a aceitação da sociedade. Mesh, sem ver outra escolha, aceita o acordo, mesmo que isso signifique entrar num mundo de magia que ele não entende. No entanto, ele tem que esconder o fato de que é completamente sem magia. Tudo isso enquanto almeja se tornar o maior mago que o mundo já viu. Mesh chega a prestigiar a Academia de Magia do Leste com uma marca mágica falsa no rosto, pronto para fazer o difícil exame de admissão. A taxa de aprovação do exame é de menos de 3%, e as coisas já parecem intensas. Quando Mesh chega ao campo de exame, um homem chamado Luchay, que está supervisionando o teste, o nota. Ele fica confuso ao ver Mesh levantando pesos casualmente, como se não fosse nada demais. Este não é lugar para malhar, pensa ele. Luchay tenta manter a calma e vê Mesh lendo um livro de fitness enquanto faz agachamentos. Ele também avista Burndead e Brad ao fundo, observando Mesh. Luchay faz uma entrada dramática, anunciando que supervisionará o exame, e todos ficam maravilhados porque ele é conhecido como um mago poderoso. Mesh, no entanto, acha a entrada dele muito chamativa e faz um comentário sobre isso, o que faz Luchay querer reprová-lo. Luchay rapidamente inicia o exame, usando magia para preparar o local, impressionando os outros alunos. Mas Mesh não se impressiona. Ele diz a Luchay que ele poderia ter simplesmente levado todos para uma sala onde tudo já estivesse pronto. Isso só faz Luchay desgostar ainda mais dele. O exame começa, e os candidatos enfrentam um desafio onde as palavras em seus papéis continuam se movendo.
Lucaia encantou os papéis com magia, então eles precisam quebrar o feitiço para passar. Bernadette e Brad pensam que Mesh está condenado, mas Mesh usa sua força para fazer as palavras pararem de se mover, esmagando sua caneta e alinhando as letras apenas pela força bruta. Todos ficam impressionados enquanto Mesh termina o teste rapidamente e perfeitamente. Ele continua a passar pelo resto do exame, usando suas incríveis habilidades físicas, surpreendendo a todos. Luchay, no entanto, começa a pensar em maneiras de se livrar de Mesh. Em seguida, Luchay faz um labirinto surgir do chão, dando a todos 30 minutos para alcançar o objetivo. Uma garota chamada Lemon se aproxima de Mesh e pede para fazerem dupla, então eles começam a andar juntos. Mas Lemon continua caindo nas armadilhas do labirinto, e Mesh rapidamente percebe que ela o está atrasando. Enquanto ele está distraído, Lemon usa magia para contê-lo, alegando que é por um bom motivo, mas Mesh se liberta facilmente e dispara porque está determinado a terminar o teste. Enquanto ele corre à frente, uma criatura perigosa aparece e desafia Lemon com uma charada. Ela falha e é atacada, mas Mesh, sempre o herói, soca a criatura e a nocauteia com um único golpe. Lemon fica surpresa que Mesh a salvou, e ele explica que eles provavelmente têm o mesmo objetivo, então ele sentiu pena dela. Ela se preocupa que eles não conseguirão passar pelo labirinto a tempo, mas Mesh tem um plano. Enquanto isso, Luchay tem certeza de que Mesh vai falhar, mas de repente, o chão treme e Mesh atravessa as paredes do labirinto, criando seu próprio caminho. Outros alunos o acusam de trapacear, mas Lemon o defende, confessando que Luchay prometeu colocá-la na academia se ela impedisse Mesh de alcançar o objetivo. Luchay admite isso e fica enfurecido, liberando sua magia e ameaçando reprovar Mesh e Lemon. Ele pergunta se eles querem desafiá-lo, mas Mesh, irritado, soca Luchay com um único golpe, dizendo que ele foi longe demais. Nesse momento, o diretor Wahlberg aparece, anunciando que a entrevista final está prestes a começar. Wahlberg será agora o examinador. Mesh é o primeiro a ser entrevistado e está cercado por funcionários da escola. Eles lhe fazem algumas perguntas, e não parecem impressionados com suas respostas. Mas Wahlberg o acha interessante e pergunta por que ele salvou Lemon, mesmo sem ter tempo para terminar o labirinto. Mesh admite que simplesmente sentiria que se arrependeria de não tê-la salvado. Wahlberg vê que Mesh é alguém que age por instinto, mas se pergunta o que ele faria se confrontado com uma criatura mais forte que ele. Para testá-lo, Wahlberg invoca uma grande criatura e ameaça ferir uma boneca que contém a alma do amado pai de Mesh, Bernadette. Mesh tenta parar a criatura socando-a, mas não funciona, e sua mão começa a sangrar. Os oficiais ficam atônitos enquanto Mesh usa as mãos para bloquear a lâmina da criatura de alcançar a boneca. Ele está disposto a resistir à criatura, sabendo que ela desaparecerá eventualmente. Wahlberg percebe que Mesh é alguém que pode proteger os fracos e se opor aos fortes. Ele desinvoca a criatura e acende as luzes, revelando que Mesh estava sendo testado o tempo todo. Wahlberg o recebe na Academia de Magia do Leste. Mais tarde na aula, os alunos aprendem um feitiço básico para abrir fechaduras. O professor demonstra, mas Mesh simplesmente destrói a fechadura com as mãos, frustrando o professor. Mesh explica que magia não é muito a praia dele, como se essa escola não fosse feita para magia. O garoto ao lado dele, Finn, começa a ver Mesh como um encrenqueiro. Depois da aula, Finn procura seu quarto no dormitório, torcendo para não ter que dividir com Mesh. Mas quando ele chega, encontra a porta faltando e Mesh a está segurando no lugar, percebendo que eles dividirão um quarto. Enquanto se conhecem, Finn começa a pensar que Mesh é apenas um cara normal, mas então Mesh exibe seus músculos, fazendo Finn pensar que ele é um tanto esquisito. Mesh pergunta a Finn se pode pegar sua vassoura emprestada para a próxima aula, porque ele acidentalmente trouxe uma raiz gigante de planta em vez de uma vassoura. Finn concorda, e no dia seguinte, durante a aula, eles são treinados para voar em suas vassouras. Mesh tenta montar na sua, mas a vassoura não responde, e um aluno o zomba por atrasar a aula. Irritado, Mesh bate o pé, fazendo a vassoura voar para sua mão. O aluno o chama de trapaceiro, mas o professor anuncia uma corrida para ver quem consegue voar mais rápido. O perdedor terá que obedecer ao vencedor até a formatura. O aluno desafia Mesh, e Mesh aceita. O professor duvida que Mesh consiga sequer montar na vassoura, mas a corrida começa, e Mesh vence instantaneamente, estabelecendo um novo recorde mundial. Ninguém sequer o viu se mover, pensando que sua magia era tão avançada que não conseguiam acompanhar. Enquanto isso, na realidade, Mesh apenas jogou a vassoura para frente e pulou nela no ar. O aluno o acusa de trapacear, mas desiste da aposta, sentindo pena de Mesh. O aluno continua falando, mas sua boca de repente é costurada quando um estudante chamado Cavill entra em cena. Cavill pede desculpas pelo amigo, mas todos sabem que ele é um encrenqueiro, então se preocupam que Mesh tenha acabado de se tornar seu próximo alvo. Cavill se apresenta, mas Mesh entende errado o nome dele como Cove, fazendo todos rirem sem graça. Cavill se prepara para lançar o feitiço, mas o professor interrompe, e Cavill diz a Mesh para encontrá-lo depois da aula. Depois da aula, Finn avisa Mesh que Cavill é filho de um oficial de alto escalão do departamento de magia. Ele explica que Cavill tem conexões com o vice-diretor e se Mesh se meter com ele, pode ser expulso. Mesh não se importa muito e passa o tempo assando cream puffs, enquanto Cavill espera por ele. No dia seguinte, o livro de Mesh está em péssimo estado, e Cavill se aproxima dele, perguntando por que ele não apareceu. Mesh explica que estava muito ocupado assando, o que irrita Cavill. Cavill oferece um acordo a Mesh. Ele o ajudará a se tornar o visionário divino se Mesh seguir suas ordens.
Mesh concorda imediatamente e se torna o cachorrinho de Cavill, fazendo tudo o que ele manda. Cavill começa a dar ordens a Mesh, como fazê-lo limpar a água que ele derrama no chão. Então ele comanda Finn para estragar os livros de Mesh. Quando Finn se recusa, Cavill usa magia para forçá-lo a obedecer. Mais tarde, Mesh chega e vê Cavill batendo em Finn. Cavill diz que só quer um pedido de desculpas de Finn, que confessa ter estragado os livros de Mesh sob as ordens de Cavill. Cavill então pergunta a Mesh se ele quer jantar com o vice-diretor. Mas Mesh responde batendo a cabeça de Cavill no chão, nocauteando-o. Finn avisa Mesh que ele está em grandes apuros agora. Nesse momento, o vice-diretor Farman aparece. Ele revela que o pai de Cavill pediu para ele cuidar do filho. Farman viu tudo e diz que as ações de Mesh foram um ataque a Cavill. Então eles farão uma conferência para discutir isso. Ele também deixa claro que Cavill merece tratamento especial por causa de seu status. Mesh, irritado com a atitude de Farman, corre e nocauteia Farman com um soco. Ele explica que, como Farman não está aberto à razão, espancá-lo parecia a melhor opção. Farman tenta lançar o feitiço, mas Mesh joga a terra na cara dele e o enterra num buraco. Farman ameaça Mesh com expulsão, mas Mesh ameaça enterrá-lo vivo se ele não recuar. Depois disso, Mesh é chamado ao escritório do diretor, onde descobre que o departamento de magia está considerando expulsá-lo. O departamento é a autoridade máxima na Terra, e os visionários divinos estão no centro disso. O diretor lembra Mesh sobre o status de Cavill, mas Mesh queima o aviso do departamento, não querendo ver pessoas boas sendo deixadas de lado para as elites. O diretor Wahlberg faz um discurso sobre como o mundo serve apenas aos ricos e poderosos. E ele pensa que o mundo precisa de mais pessoas como Mesh, pessoas dispostas a se sacrificar pelo que é certo. Ele até quer que Mesh se torne um visionário divino. Mesh concorda em se tornar um, e o diretor lhe diz que, para se tornar um visionário divino, ele só precisa tirar notas altas e coletar o máximo de moedas possível. Wahlberg diz que cuidará do departamento e do vice-diretor, e Mesh sai com uma sensação de alívio. No dia seguinte, o capitão do time de quadribol, ou algo parecido, Tom, convida Mesh para se juntar. Mesh insiste que não consegue montar numa vassoura, mas Tom não acredita nele e o arrasta para o time. Durante a partida, o inimigo pega a bola, e Mesh ainda está no chão, repetindo que não consegue montar numa vassoura. Mas quem vai acreditar que nossos amigos não conseguem fazer algo tão simples? Mesh olha fixamente para o céu enquanto participa da competição de duolo. Tom se aproxima dele e explica as regras. Magia é proibida, então Mesh tem que confiar em suas habilidades com a vassoura. As coisas pioram quando um oponente derruba Tom, quebrando seu braço. Eles estão perdendo feio, com o outro time liderando por 40 pontos. Tom, apesar da dor, diz a Mesh que, não importa se eles ganhem ou percam, ele deve dar o seu melhor no jogo. Mesh, determinado, usa sua super força para saltar no ar e chuta as pernas rápido o suficiente para se manter no ar. Seus companheiros de equipe ficam impressionados enquanto ele começa a fazer pontos como um louco, dando ao time uma pontuação de 999 e levando-os à vitória. Depois, Mesh e sua equipe ganham moedas de prata. No dia seguinte, um estudante de cabelo azul lê sobre o desempenho incrível de Mesh e o marca como alguém a ser observado. Mais tarde, Tom diz a Mesh que ele deveria estudar com Lemon, mas Mesh não está interessado. Ele se vira para Finn em busca de ajuda, mas Finn já está dormindo. Então, Lance Crown, o estudante de cabelo azul, aparece. Ele quer se juntar à conversa e de repente prende Finn, Lemon e Tom dentro de uma garrafa antiga. Ele diz a Mesh que se quiser libertá-los deve ir à floresta ao lado da cabana da coruja para um duelo. Lance desafia Mesh apostando 2 moedas de prata. Lance, um usuário de magia de linha dupla, explica que magia é proibida na maioria dos duelos, mas ele abrirá uma exceção para este. Ele zomba de Mesh, chamando-o de muito mole e dizendo que vai vencer facilmente. Enquanto isso, na floresta, outros 2 estudantes, Regrow e Brad, ouvem Lance lançando um feitiço de gravidade para ajudá-lo a vencer. O duelo começa, e Lance tenta usar sua magia de gravidade para dominar Mesh, mas Mesh o surpreende com sua força, desferindo um soco que derruba o medalhão de Lance no chão. Dentro do medalhão há uma foto de uma garotinha. Mesh acusa Lance de ser um predador, mas Lance explica que a garota é sua irmã, Anna. Mesh, percebendo a situação, devolve o medalhão. Lance então revela que tem usado o duelo para tentar salvar sua irmã, que está sofrendo de uma doença que tirará seus poderes mágicos. O pai de Lance lhe disse que se Anna perder seus poderes, o governo a levará embora. Lance quer se tornar um visionário divino para salvá-la, por isso está disposto a fazer qualquer coisa para vencer. Enquanto o duelo continua, Lance balança a garrafa com os amigos de Mesh sobre um penhasco, esperando que isso force Mesh a lutar mais. Mas Mesh usa sua magia de isquiotibiais para pegar a garrafa, salvando seus amigos. Lance percebe que Mesh tem magia de aprimoramento físico, mas Mesh lhe diz que sabe que Lance não é um cara mau porque a garrafa não tinha Tom, Lemon ou Finn dentro. Mesh corre em direção a Lance, pega a garrafa e diz que não quer mais lutar. Lance pergunta por que Mesh não está pegando as moedas de prata, e Mesh admite que é muito desajeitado para tomar boas decisões. Lance dá a Mesh uma moeda de prata para honrar a aposta e vai embora. Os amigos de Mesh o agradecem por salvá-los. Na academia, existem 3 dormitórios rivais. Adler para a coragem, Orca para a sabedoria e Lang para a ambição. Mesh tem coletado suas moedas de prata, e ele aprende que 5 moedas de prata equivalem a uma moeda de ouro. Um dia, ele relaxa com Finn, mas Finn de repente entra em pânico.
eles esqueceram de fazer a tarefa de poções. Nesse momento, Lance aparece, chamando-os de preguiçosos e repreendendo-os por não fazerem o trabalho. Ele avisa que a reputação do dormitório deles está em risco. Mesh, no entanto, usa seu colar para fazer Lance olhar para uma foto de sua irmãzinha, o que nocauteia Lance. Com Lance fora do caminho, Mesh decide ajudar Finn com a tarefa. Ele lhes mostra uma mandrágora, uma planta que precisam para a poção. O truque é fazê-la dormir, e Mesh tenta o feitiço primeiro, mas sua mandrágora enlouquece. Lance intervém e dá alguns conselhos a Finn, ensinando-o a focar sua magia. Finn consegue fazer sua mandrágora dormir, mas a de Mash entra em fúria. Mash, imperturbável, simplesmente a esbofeteia, nocauteando-a. Em seguida, Lance mostra como preparar a mandrágora para a poção. Tudo pronto. Mash pensa que é fácil, já que não requer magia. Mas quando ele tenta seguir os passos de Lance, sua poção se transforma num Cream Puff. Não importa quantas vezes ele tente, a mesma coisa acontece. Mas os Cream Puffs são surpreendentemente deliciosos, o que confunde Lance ainda mais. Enquanto isso, o diretor Wahlberg está preocupado com Mesh enquanto ele se prepara para a próxima aula fora do campus. Um estudante chamado Barrett esbarra em alguns outros e os espanca, chamando-os de personagens secundários. No dormitório Lang, os estudantes acreditam que poder é tudo e pensam que o dormitório Adler é fraco. Seu líder os ordena a pegar todas as moedas dos alunos da Adler. No dia seguinte, os dormitórios Lang e Adler têm uma aula conjunta na floresta. Mesh se pergunta o que eles farão, e logo notam Barrett, que está se gabando de ser o personagem principal. Mesh o acha estranho, mas Barrett chama Mesh de personagem secundário, julgando pela sua aparência. Lemon pergunta a Mesh se pode ir junto, o que irrita Barrett ainda mais. Quando ele cospe em Mesh, fica ainda mais bravo, pensando que pessoas como ele são a razão pela qual ele não consegue uma garota. Mas Mesh e seus amigos o ignoram, deixando Barrett mais frustrado. O professor chega e explica a aula. Eles são encarregados de caçar escorpiões da floresta e recuperar as pedras de suas cabeças. Pedras comuns valem uma moeda de bronze, mas os escorpiões mais fortes têm uma pedra quadrada que vale uma moeda de prata. O professor os despede e Mesh mira em conseguir uma moeda de prata. Nesse momento, um estudante chamado Silva, que viu o duelo de Mesh, o ataca com um pilar de ferro, alegando que Mesh não é especial. O professor os impede, e Lance avisa Mesh para ficar longe de Silva, que é mais velho que eles porque foi reprovado por causar problemas. Enquanto entram na floresta, Lance sugere que trabalhem juntos, mas Mesh se distrai e sai andando por aí. Ele encontra Barrett de novo, que fica irritado, mas Mesh simplesmente dá um tapa nele. Então, ouvem um grito. Uma garota está sendo atacada por outro estudante. A garota é salva por Barrett, mas ele entra em pânico total quando ela o agradece e pega na mão dele. Enquanto isso, Silva já derrotou um escorpião e pegou uma pedra quadrada. A garota revela que está sendo forçada a usar sua magia por Silva, e Barrett promete ajudá-la, claro. Nesse exato momento, Silva aparece e ataca. Barrett decide lutar contra ele para proteger a garota. Ele lança bolas de fogo, terminando com uma explosão gigantesca. Enquanto isso, Finn e Lemon estão agarrados a Lance, preocupados com Mesh, já que Silva está de olho nele. Barrett pensa que venceu, mas Silva se protegeu com seu ferro. Ele derruba o Cream Puff de Mesh da mão dele e os provoca, desafiando-os a lutar. Barrett, preocupado com a diferença de poder mágico, decide enfrentar a luta sozinho para salvar a garota. Silva oferece um acordo meio torto. Se Barrett aguentar 5 golpes, ele deixará a garota em paz. Silva até aposta uma moeda de prata. A garota acha isso uma loucura, mas Barrett concorda, determinado a protegê-la, custe o que custar. Silva insiste que Mesh faz parte do acordo, então Barrett diz que levará todos os 10 golpes para proteger Mesh. Silva pensa que Barrett é completamente louco e começa a atacar com seu feitiço de punho de ferro. Barrett é esmagado pelos pilares de ferro, mas se recusa a desistir. Após 9 golpes, Barrett está de joelhos, mas ainda de pé. Silva prepara o golpe final e Barrett o recebe, desabando logo em seguida. Silva se gaba pensando que venceu, mas Barrett de alguma forma se levanta dizendo a Silva que a brincadeira acabou. Mas enquanto ele se move em direção a Silva, ele desaba de novo, e Silva o chama de idiota. Barrett diz a Mesh para pegar a garota e correr, mas surpresa. A garota está na verdade trabalhando com Silva. Ela chama Barrett de brega e diz que odeia caras como ele. Silva ri zombando de Barrett por ser tão facilmente enganado, mas então Mesh enfia um Cream Puff na boca de Silva. Mesh sente que as coisas foram longe demais e decide entrar na briga. Ele diz a Silva que está pronto para o desafio dos 10 golpes e o desafia a vir com tudo. Enquanto isso, os amigos de Mesh conseguem dar um jeito no escorpião, mas Lance se preocupa com Mesh. Lemon o tranquiliza, dizendo que Mesh até venceu o professor durante o exame de admissão. Mas Lance explica que existem diferentes tipos de usuários de magia, sabe? Magos brancos focam em acadêmicos e magia de suporte, enquanto magos vermelhos são pura porradaria. Mesh só enfrentou magos brancos até agora, e Lance teme que qualquer mago vermelho, mesmo depois do primeiro ano, possa facilmente derrotá-lo. Silva pensa que Mesh está só bancando o durão e diz que odeia gente fraca que se faz de forte. Ele acha super divertido esmagar o espírito deles. Ele percebe que sua túnica está chamuscada pela magia de Barrett e se prepara para atacar de novo. Mesh corre em sua direção, e embora Silva contra-ataque, ele é empurrado para trás. Silva ri, gabando-se de como ganhou 2 moedas de ouro logo no primeiro ano. Ele ataca Mesh com sua magia, mas Mesh pega o feitiço com a mão e o esmaga, sem dó.
Mesh se prepara para usar sua magia de tríceps, mas Silva pensa que ele está só de brincadeira. Silva continua atacando com seus pilares de ferro, mas Mesh os desvia e os atravessa como se não fossem nada. Ele acerta um soco em Silva, mandando-o pelos ares. Silva começa a sangrar, completamente confuso com a força de Mesh. Silva lança um contra-ataque, mas Mesh o atravessa de novo, acertando o outro soco. Silva é levado aos joelhos, percebendo que não tem a menor chance de vencer. Silva sabe que não aguenta mais golpes, mas Mesh de repente para e se senta. Silva se pergunta o que ele está fazendo, e Mesh diz que ainda faltam 8 ataques, para ser exato. Silva, aterrorizado, pensa que pode morrer se levar mais um golpe sequer. Ele tenta bolar um plano quando de repente um escorpião gigantesco aparece com uma pedra em forma de estrela na cabeça. É extra forte e super valioso. Silva espera poder escapar enquanto Mesh está distraído, mas Mesh manda o escorpião pelos ares com um único soco. O escorpião derruba sua pedra em forma de estrela. Silva surta de vez, chamando-o de monstro. Mesh decide cancelar a luta, sentindo pena de Silva. Ele então volta sua atenção para a garota, que começa a chorar e afirma que foi forçada a ajudar Silva, coitadinha. Mesh não engole essa, e ela diz que homens como ele são muito fáceis de manipular. Mesh, acreditando piamente na igualdade, a joga no chão com tudo. Barrett pensa que tem algo muito estranho com Mesh. Mais tarde, Mesh se encontra com seus amigos. Lemon se preocupa quando vê como ele está todo machucado, mas Mesh insiste que está bem, que é só um arranhão. Finn fica impressionado que Mesh até derrotou o escorpião de pedra estelar, que vale 2 moedas de prata. Lemon quer que Mesh vá à enfermaria, e ela também dá uma olhada em Barrett. Barrett, instantaneamente encantado por ela, começa a surtar de vez, mas ela só pensa que ele é meio esquisito. Barrett pede desculpas a Mesh por arrastá-lo para essa confusão e o agradece pela ajuda. Mesh pensa que ele está agindo de um jeito bem estranho, então Barrett ameaça batê-lo, dizendo que só está sendo legal porque a situação foi difícil para ele. O bolso de Mesh de repente brilha, e suas moedas de prata se combinam para formar uma moeda de ouro. Lance os avisa que estão sendo alvos porque a Langdorm quer as moedas deles. Ele explica que a Langdorm valoriza linhagens e direito de nascença acima de tudo, e eles não querem pessoas como Mesh se juntando ao Bureau de Magia, de jeito nenhum. Ele os avisa para ficarem de olho no Magia Lupus, um grupo de estudantes de elite da Langdorm. Mesh diz que nem sabia que os dormitórios eram divididos, e Fino lembra sobre a cerimônia de seleção. Quando foram aceitos na academia, os estudantes eram selecionados pelo esqueleto de um unicórnio, veja só. O esqueleto lê suas mentes para selecioná-los, mas quando tentou selecionar Mesh, só encontrou pensamentos de Cream Puffs. O esqueleto entrou em pânico, nunca tendo tido dificuldade em selecionar ninguém antes, e eventualmente decidiu que Mesh pertencia a Adler, já que ele amava Cream Puffs, né? Lance continua a explicar que o Magia Lupus consiste nos 7 melhores estudantes da Langdorm e Silva era provavelmente apenas um de seus lacaios, um peixe pequeno. Ele avisa Mesh para ser extra cuidadoso agora que tem uma moeda de ouro e diz para ele ficar com a galera do dormitório deles. Mas apesar do aviso, Mesh logo se perde enquanto procura sua aula. Ele encontra uma porta, se perguntando se é de empurrar ou puxar, e tenta abri-la. Enquanto isso, Silva, pedindo desculpas por seu fracasso, se reporta ao líder da Langdorm, o tal Abel. Abel, segurando uma boneca de aparência bem assustadora, fala sobre purificar o mundo de impurezas. Silva implora por outra chance, mas Abel o chama de indigno até mesmo para ser um peão e o transforma numa boneca. A boneca se levanta e se junta a uma fila de outras. Que horror! Abel afirma ser o único digno de se tornar o próximo visionário divino. Enquanto ele fala com a boneca que ele chama de mãe, Mesh de repente entra. Pedindo desculpas por quebrar a porta, ele aponta que Abel é bem esquisito por ficar falando com uma boneca. Abel sabe que Mesh tem uma moeda de ouro e pergunta por que ele quer ser um visionário divino. Mesh diz que só quer viver em paz com sua família, mas o mundo não o aceitará. Fazer o quê? Abel ri disso, chamando-o de completamente ridículo. Ele explica que quer devolver o mundo ao seu estado original, onde os fortes prosperam e os fracos são simplesmente descartados. Ele acredita que os humanos são bestas por natureza e que a sociedade se tornou fraca demais. Mesh não entende nada e só quer paz. Abel oferece a Mesh um acordo, sua liberdade em troca da moeda de ouro, mas Mesh recusa na hora. Abel ataca com um fantoche, mas Mesh desvia e o destrói, transformando-o de volta em prata, como num passe de mágica. De repente, outro fantoche agarra Mesh e pega sua moeda, jogando-a para Abel. Mesh é jogado contra um pilar, mas ele se levanta e pede desculpas por chamar o fantoche de fraco, decidindo levar Silva para a enfermaria, afinal. Abel se pergunta se Mesh desistiu de sua moeda, mas Mesh diz que está apenas priorizando como sempre. Mesh sai com Silva, mas Abel percebe algo muito estranho. Ele encontra um botão faltando de seu fantoche em sua mão em vez da moeda de Mesh. Acontece que Mesh havia arrancado o botão do fantoche, cuspindo-o em velocidade incrível, atingindo a moeda no ar e puxando-a de volta para si. Abel acha Mesh interessante e um dos estudantes fica de queixo caído com o que acabou de acontecer. Na enfermaria, Silva acorda, confuso sobre o que aconteceu depois que foi transformado em fantoche. Ele percebe que Mesh deve tê-lo salvado, que loucura. Mesh decide ir embora, e Silva reflete sobre suas ações, pensativo. Enquanto isso, no quarto de Mesh, Lance e Barrett estão discutindo feio. Finn se pergunta o que está acontecendo, mas Barrett, frustrado com a boa aparência e a vida fácil de Lance, o desafia para uma luta. Antes que pudessem começar, Mesh entra, saboreando um cream puff, pedindo para não quebrarem nada, por favor. Nesse exato momento, Lemon entra com grandes notícias. O dormitório Lang está na liderança com 15 moedas de ouro, enquanto os dormitórios Adler e Orca têm apenas uma cada, que absurdo. Nesse ritmo, Lang terá o próximo visionário divino, com certeza. O dormitório Orc está muito focado em pesquisa, então cabe a Mesh e seus amigos parar Lang.
Eles ficam super animados, prontos para esmagar os estudantes de Lang. No entanto, Mesh acaba sendo punido pelo diretor e forçado a limpar a cabana das corujas por uma semana inteira. As corujas o bicam sem parar enquanto ele pensa em como eles estavam apenas se motivando. Lance decide se juntar a ele, preocupado que os estudantes de Lang possam mirar em Mesh por causa de sua moeda. Enquanto isso, dois estudantes de Lang, Andrew e Shinri, se aproximam prontos para pegar a moeda de Mesh, a qualquer custo. Enquanto Mesh luta com as corujas bicando, água de repente aparece debaixo dele e ele cai, enquanto Lance desvia de uma lâmina giratória gigante. Andrew se transforma em um tubarão, indo atrás de Mesh, enquanto Shinri enfrenta Lance cara a cara. Os ataques de Shinri são poderosos, mas Lance desvia e tenta usar sua magia de gravidade. No entanto, as corujas o distraem e ele é atingido. Ele finalmente usa sua magia de gravidade, mas ela só faz uma pá cair no chão. Que decepção! Shinri não se impressiona e se prepara para acabar com ele, mas Lance usa seu feitiço de gravidade para esmagar todas as lâminas e se salvar. Shinri fica chocado com a diferença de poder entre eles, mas Lance explica que ele luta para proteger sua irmã enquanto Shinri luta apenas para se sentir superior. Enquanto isso, Andrew prende Mesh em seu campo marítimo, pensando que Mesh não pode escapar de jeito nenhum, mas Mesh o surpreende nadando em velocidade incrível. Andrew tenta usar sua forma monstruosa para atacar, mas Mesh continua nadando ao redor dele, desferindo golpe após golpe, sem parar. Andrew não aguenta mais, e Mesh escapa do campo marítimo. Lance pega a moeda deles, mas assim que estão se sentindo vitoriosos, outro membro do Magalupus aparece. Este novo oponente rapidamente passa por eles, e o feitiço de gravidade de Lance não funciona nele. Que droga! Mesh avança com toda a sua velocidade, mas o homem desvia sem o menor esforço. Lance percebe que o homem pode estar usando magia de teletransporte. O homem então coleta seus aliados com uma garrafa mágica, dizendo adeus, como se nada fosse. Enquanto ele se afasta, sua máscara racha e ele reflete sobre a velocidade de Mesh, perguntando-se se são semelhantes. Lance percebe que derrotar o Magilupus não será tão fácil quanto eles pensavam, nem um pouco. Naquela noite, o homem misterioso confronta um estudante de outro dormitório, exigindo sua moeda de ouro. O estudante ataca com magia de magma, mas o homem permanece completamente inabalável e o derrota facilmente. Ele fica desapontado que a luta terminou tão rapidamente, que pena. No dia seguinte, Lance está planejando como lidar com o Magial Lupus, um grupo perigoso, diga-se de passagem. Como as localizações do dormitório Lang estão escondidas, ele sugere que as encontrem e ataquem para pegar suas moedas. Mas Mesh está muito ocupado fazendo cream puffs para se importar, como sempre. Lance lhe dá uma nova túnica com o logotipo do dormitório Adler nas costas, esperando que isso lembre Mesh de onde ele pertence, de uma vez por todas. De repente, Lemon entra com péssimas notícias. Algo aconteceu com Tom. Eles o encontram na enfermaria parecendo completamente exausto. Tom não se lembra como chegou lá, mas compartilha que tem se sentido estranho desde que teve um sonho onde estava preso em uma caixa escura, incapaz de se mover. Ele também perdeu temporariamente seu poder mágico. Lemon se preocupa com ele, e Mesh promete ser cuidadoso, especialmente depois que ela lhe dá um amuleto de Cream Puff como um talismã da sorte. Ela pede para ele mantê-lo consigo, esperando que isso lembre dela, sempre. Mais tarde naquela noite, Lance, Mesh, Barrett e Finn estão vagando pela escola, procurando o dormitório Lang. Barrett está nisso pelas moedas, e Finn só não quer ser deixado sozinho, de jeito nenhum. Enquanto exploram, eles encontram Lemon, mas algo parece muito estranho. O corpo de Lemon se contorce de forma não natural, ela foi transformada em um fantoche. Que horror! O grupo evita o olhar dela enquanto ela continua andando, e Barrett ainda acha fofa, mesmo em sua forma de fantoche. Eles tentam segui-la, mas chegam a um beco sem saída. Finn ouve algo estalando, e Lance usa um feitiço para revelar uma porta escondida. Eles tentam abri-la, mas as bolas de fogo de Barrett nem a arranham. Que dureza! Mesh, sendo Mesh, pega uma armadura, joga-a ao lado da porta e a usa para arrombá-la, sem cerimônia. Quando ele pisa nela, a porta voa, criando um enorme buraco no telhado. Lance percebe que eles provavelmente estão caindo direto na armadilha do Magial Lupus. E Mesh olha para seu amuleto da sorte, pensando em como pode cumprir sua promessa a Lemon enquanto enfrenta esse perigo todo. O grupo entra, apenas para encontrar um espaço escondido debaixo da escola. Eles caminham por um túnel e emergem em uma arena. Um estudante chamado Dituku aparece dizendo que precisam derrotá-lo para continuar. Lance avança, pronto para lutar, mas Barrett decide assumir, tendo um rancor enorme contra caras bonitos. Barrett reclama sobre como a vida de Guiduku deve ser fácil, que injustiça, mas Guiduku responde transformando sua varinha em um chicote de rosas, preparando-se para a batalha. Enquanto isso, no Burô de Magia, o diretor Wahlberg está conversando com o diretor, descobrindo que 6 dos criminosos mais notórios escaparam da prisão com a ajuda de alguém conhecido como Innocent Zero. A situação é séria, muito séria. De volta à arena, Barrett ataca com bolas de fogo, mas as vinhas de Guiduku as param. As vinhas chicoteiam e Barrett mal desvia. Sem se abalar, Barrett ataca novamente, mas desta vez as bolas de fogo erram e deixam marcas ao redor de Guiduku. Barrett diz com confiança que Guiduku cairá em sua armadilha, pode apostar. Guiduku, no entanto, não acredita nele. Enquanto Barrett tenta mover Guiduku para a posição, o chicote de rosas o agarra e o esfaqueia com espinhos. Guiduku pensa que a luta acabou, mas Barrett o surpreende ativando uma bomba relógio escondida em uma das marcas. A explosão destrói a varinha de Guiduku, e Barrett revela que nunca disse nada sobre pisar nas marcas, né? Guiduku não consegue acreditar que perdeu para Barrett, que agora está super animado para seu próximo desafio. De repente, o chão sob eles começa a afundar. Que perigo!
Mesh tenta proteger seu Cream Puff enquanto todos caem pelo chão, aterrissando em áreas separadas. Lance é confrontado por Mal, a terceira presa do Mar Lupus, e Barrett e Finn encontram Milo e Love, a quarta e quinta presas. Finn está preocupado, mas Barrett o encoraja, dizendo que ainda tem uma chance, sim. Mesh aterrissa em um quarto escuro, confuso sobre onde seus amigos foram parar. O quarto se ilumina, e ele é cumprimentado pelo homem mascarado de antes, que se apresenta como Razor, a segunda presa do Mag Lupus. Razor elogia os movimentos de Mash do último encontro, mas revela que sabe o segredo de Mash. Ele não pode usar magia. Mash fica nervoso, percebendo que alguém o descobriu. E agora? Mato explica que em seu mundo a força é tudo, e os fracos são completamente inúteis. Lance, no entanto, não está nem um pouco interessado em sua filosofia e imediatamente ataca usando sua magia de gravidade. Mas Mato se transforma em lama e se infiltra no chão, apenas para reaparecer atrás de Lance com um monte de clones. Que coisa. Lance se defende esmagando os clones de volta em lama, mas Mato apenas ri, dizendo que é inútil porque a lama se reforma, sempre. Lance percebe que precisa atacar o Mato real para parar os clones, então ele decide usar sua magia para atingir todo o campo de uma vez. Mas mais uma vez, Mato reaparece atrás dele, prendendo-o em lama e lançando bolas de lama endurecidas nele. Mato diz a Lance que ele está desperdiçando seu talento e o convida a se juntar ao Mar Lupus, dizendo que ele só afundará ao nível dos fracos do dormitório Adler se ficar por lá. Ele se gaba da educação superior, ferramentas e poções do Mag Lupus. Lance zomba de tudo isso, dizendo que sua força não depende de seu ambiente e chamando Matthew de inferior, sem mais. Lance ataca novamente, mandando Matthew voando contra a parede, mas Matthew usa sua magia para absorver o impacto com mais lama. Matthew pensa que é imbatível, já que a magia de gravidade depende de esmagar o oponente no chão. Mas Lance muda de tática, usando pedras em vez de magia de gravidade, forçando Matthew a se mostrar de uma vez por todas. Matthew, agora encurralado, revela uma poção mágica que pegou dos estudantes, que aumenta seu poder. Ele a bebe, e seu poder aumenta de forma absurda. Ele então ativa uma forma avançada de sua magia chamada Secundi, invocando um monstro de lama gigante parecido com um demônio. Ele explica que Secundi só pode ser usado por aqueles com linhas mágicas duplas, como ele, e que Lance nunca será tão forte porque está cercado por fracassos. Mas Lance o surpreende ativando sua própria magia Secundi, criando pilares de gravidade que prendem o monstro por todos os lados, sem escapatória. O monstro é despedaçado e Mato não consegue acreditar que perdeu. Flashbacks de seu passado com seu pai passam por sua mente, lembrando-o de que não importa o quão forte ele se tornasse, seu pai nunca o reconheceria. Jamais. Mateus se sente inútil, mas Lance, mostrando alguma compaixão, joga pra Mato o seu livro gasto e diz que é claro que ele trabalhou duro para chegar onde está, e isso é inegável. Lance fala sobre a obsessão de sua própria família por posição e status, mas reflete sobre como sua irmã só queria seguir seu sonho. Lance não concorda com a forma de pensar de Matthew, mas respeita seu esforço e sai para encontrar seus amigos. Enquanto isso, Mesh está preocupado porque Razor pode ter descoberto seu segredo. E agora? Razor acredita que são semelhantes, ambos rejeitados pelo mundo, mas ele tem suas próprias razões para estar aqui. Os dois se preparam para lutar. Mesh troca para sua roupa de treino e avança contra Razor, desferindo um chute poderoso que o empurra para trás. Mas Razor instantaneamente passa por ele, cortando-o enquanto avança, numa velocidade impressionante. Ele revela que sua magia aumenta sua velocidade e ele acerta golpe após golpe, dizendo que estão em níveis completamente diferentes. Mesh se recusa a desistir, mas Razor diz a ele que seu sonho de viver pacificamente com sua família é repugnante, alegando que Mesh teve sorte de ter as pessoas ao seu redor, só isso. Razor ameaça Mesh, revelando que Lemon está sendo drenada de seu poder mágico, e se continuar por mais 30 minutos, ela perderá tudo, assim como ele. Mesh jura que vai derrotar Razor, custe o que custar. Razor intensifica seu ataque, cortando Mesh repetidamente. Mesh tenta se defender, mas é esfaqueado no estômago. A espada de Razor fica presa, e Mesh o acerta com uma cabeçada, rachando sua máscara e revelando o rosto de Razor. O olho vermelho de Razor é revelado como o olho do mal, que pode desativar a magia de qualquer um. Ele explica que é visto como um poder amaldiçoado, fazendo com que todos, até mesmo sua família, o temam e o rejeitem. Mesh se desculpa, mas seu olho do mal não funciona nele, o que intriga Razor. Razor explica que seu olho do mal é uma maldição, tornando-o um pária, mas Mesh simplesmente não entende. Então, Razor ativa sua segunda magia e prende Mesh em um campo que drena sua velocidade e a transfere para Razor. Mesh tenta se defender, mas parece inútil, sem chance. No entanto, Mesh de repente esmaga o chão, rachando o piso e limitando os movimentos de Razor. Razor percebe o que Mesh fez, mas Mesh pisa em seu pé, impedindo-o de escapar. Mesh então usa sua magia muscular, desferindo um soco poderoso, que joga Razor para fora do campo, quebrando seu feitiço de uma vez por todas. Mesh persegue Razor, chutando-o nas costas. Razor, desesperado, tenta revidar, mas Mesh pega sua espada e o joga contra a parede. Mesh continuou dominando, finalmente o finalizando com uma chave de submissão, sem chance de escapar. Enquanto Razor jaz derrotado, ele reflete sobre seu passado doloroso. Seu olho do mal se manifestou quando ele era criança, e seus pais o trancaram até tentando matá-lo. Ele cresceu acreditando que nunca deveria ter nascido. Que tristeza. Quando ele conheceu Abel, sentiu que tinha um propósito mesmo que significasse ser usado como uma ferramenta. Mas agora, tendo falhado, ele sente que voltou a ser indesejado, coitado.
Mash, vendo a sorte que tem de ter um pai que o apoia, oferece-se para ser amigo de Razor, de verdade. Mas Razor nem liga, pensando que o Mash vai acabar mudando de ideia sobre ele. Ainda assim, no último ato de pura bondade, Razor avisa Mash para não lutar contra Abel, dizendo que o cara está num nível completamente diferente. Mash agradece o aviso, mas se recusa a jogar na toalha. Ele diz que não importa o que os outros pensem, seus sentimentos não vão mudar e convida Razor para dividir uns Cream Puffs na próxima vez que se encontrarem. Barrett e Finn estão contra Milo e Love, mas enquanto se preparam para a batalha, outro estudante encontra a porta misteriosa e já está pronto para se aventurar lá dentro. Love pensa que Barrett e Finn serão alvos fáceis, afinal, são só magos de uma linha. Milo decide ir atrás do Mash, dizendo para Love se virar sozinha. Love imediatamente pergunta a Barrett e Finn se eles gostam dela, mas eles acham as perguntas super estranhas, já que nem a conhecem direito. Sem se abalar, ela pergunta se eles acham uma gracinha. Barrett, sentindo que ela está tentando manipulá-los, admite que ela é o tipo dele, mas afirma que já está noivo da Lemon, então não tem como ficar com ela. Love, furiosa, manda ele morrer, alegando que todas as mulheres são rainhas, e qualquer homem que não as elogie não merece nem respirar. Barrett acha que ela está exagerando demais, mas Love insiste mais uma vez, perguntando se eles gostam dela. Barrett repete que já tem a Lemon, e Finn sente que eles já tiveram essa conversa umas 1000 vezes. De repente, Love ataca, atingindo Barrett com um poderoso tornado que o joga para bem longe. Ela diz que o pai a ensinou que pode matar quem não a aplaudir, mas Barrett se recusa a recuar e joga bolas de fogo nela. No entanto, Love desvia facilmente, zombando da magia fraquinha dele, mas as bolas de fogo de Barrett caem um pouco antes, criando uma cortina de fumaça perfeita. Barrett tenta pegar uma varinha, mas Love o joga longe de novo, sem dó nem piedade. Ela revela que o poder de Milo transforma um alvo específico em pedra, e se eles não a pararem, Mash será transformado em pedra em exatos 30 minutos. Love prende Barrett numa jaula de tornado, dizendo que não tem como escapar. Barrett se esforça, mas tem um flashback da infância, lembrando-se de sofrer bullying, até que sua irmã o defendeu. Ela disse que ele precisava revidar ou perderia os amigos que se importavam. Ele percebe que Mash também o defendeu e se recusa a deixar Love zombar do seu amigo. Enquanto Love vai atacar Finn, Barrett se liberta da jaula e cancela o ataque de tornado dela com uma facilidade impressionante. Surpresa com seu novo poder, Love se pergunta o que diabos mudou, mas Barrett, todo confiante, diz a ela que é um crime imperdoável insultar os amigos dele. Ele a cerca com bolas de fogo e se declara o personagem principal da história. Mas quando a fumaça se dissipa, Barrett erra intencionalmente e diz pra Love simplesmente ir embora. Nesse exato momento, uma cabeça de pedra aparece atrás de Finn, e Barrett rapidamente o empurra para fora do caminho, bloqueando o ataque com tudo. Milo retorna surpreso com a reviravolta. Love, pedindo desculpas pela derrota, fica feliz que Milo desistiu de transformar Mash em pedra. Mas Milo se prepara para esmagá-los, com suas mãos de pedra se estendendo ameaçadoramente. Bem quando parece que estão perdidos, uma espada corta o ar e atinge Milo, jogando-o para longe. Finn reconhece a espada, e Milo, atordoado, percebe que está contra um ex-visionário divino, Rain, o irmão mais velho de Finn e o verdadeiro as do dormitório Alder. Milo tenta revidar, mas Rain destrói sua cabeça de pedra sem o menor esforço e ataca com suas espadas, dominando-o completamente. Enquanto a poeira baixa, Milo implora por sua vida e Barrett se pergunta se eles realmente estão do mesmo lado que o Rain. Rain diz a Barrett e Finn para irem embora, que ele cuida do resto. Love foge rapidinho, e depois de interrogar Milo, Rain segue mais fundo na masmorra. Ele foi enviado pelo diretor Wahlberg, que tinha uma pista sobre Innocent Zero e achou que o peão deles poderia estar por ali. Rain sente que a magia na área pode estar escondida, mas nesse exato momento ele encontra Mash, casualmente devorando um Cream Puff. Rain sente algo estranho no Mash e se pergunta se ele é um dos peões de Innocent Zero. Ele invoca uma aranha para testar o poder mágico do Mash, mas a aranha não detecta absolutamente nada. Mash tem magia zero. Rain ataca, mas Mash pega sua espada sem o menor esforço e a transforma numa cadeira. Rain fica confuso, mas percebe que Mash pode ser o novo estudante que Wahlberg mencionou. Ele pede desculpas por atacar, mas Mash simplesmente não aceita. Rain se sente mal e dá a Mash um lenço mágico que pode curar feridas, mas Mash, pensando que Rain gosta de coelhos, agradece pelo presente, todo feliz. Rain então avisa Mash sobre Abel, dizendo que como estudante sem magia, ele pode ter dificuldades contra a poderosa magia de bonecas de Abel. Mash, no entanto, insiste que tem magia. Rain lhe deseja sorte e diz que tem outras coisas para fazer, mas acrescenta que o apoia porque Wahlberg contou o quanto Mash valoriza os amigos, e como até salvou o irmão dele. Rain está torcendo para ele alcançar seu objetivo de se tornar um visionário divino. Mash logo encontra a porta final da masmorra, sem saber se é de empurrar ou puxar. Ele adivinha corretamente, mas, pensando na Lemon, ele acaba explodindo a porta de uma vez. Abel fica surpreso por ele ter conseguido derrotar Razor, pensando que só o Rain seria forte o suficiente para enfrentar o olho do mal de Razor. Ele começa a pensar que pode estar no mesmo nível de um visionário divino. No entanto, Mash se preocupa que Abel possa ter descoberto seu grande segredo. Mas Abel simplesmente acredita que Mash é forte e o chama de um ser superior, um igual. Abel então compartilha sua visão sombria
sombria. Os fracos têm se aproveitado dos gentis e poderosos como ele, crescendo, exigindo mais direitos, e isso, no fim, enfraquece a todos. Ele quer se livrar de todos eles, sem exceção. Mesh se pergunta se Abel está falando sobre pessoas que não podem usar magia, e Abel confirma que essas pessoas, assim como os fracassados e qualquer um que os ajude, devem ser eliminados. Mesh se lembra de como Brad o acolheu, ensinando-o a fazer um mortal quando era jovem, e como Burn sempre lhe disse o quanto estava orgulhoso de tê-lo como filho. Mesh percebe que não tem como ser amigo de alguém como o Abel. Enquanto isso, Love fica aliviada por escapar do Rain, mas choca-se ao encontrar a porta do quarto de Abel quebrada e vê Mesh lutando contra ele. Mesh esmaga um dos bonecos de Abel, mas ácido escorre, e Abel o avisa para ser mais cuidadoso. No entanto, Mesh pega a cabeça do boneco destruído e a joga, derrubando todos os bonecos de ácido de uma só vez. Love não consegue acreditar no que vê. Mesh pergunta a Abel se ele se consideraria inferior se perdesse e exige que Abel liberte a Lemon se ele vencer. Abel, impressionado que Mesh não está só de papo, usa seu boneco mais forte, que é o próprio Mesh. Mesh luta enquanto as cordas presas ao seu corpo começam a sufocá-lo, mas de repente as cordas se rompem. Abel pede desculpas por usar uma técnica tão bruta e traz Finn, a quem ele transformou em um boneco. Abel observa que também capturou Barrett, mas Finn servirá como o grande entretenimento. Finn ataca, mas Mesh bloqueia o golpe sem dificuldade. Abel avisa Mesh para não bloquear ou ele vai despedaçar o Finn. Mesh apanha, mas o machado de Finn quebra, e Mesh permanece inabalável, como sempre. Ele tira sua moeda de ouro, e Abel se pergunta se Mesh está finalmente pronto para jogar a toalha. Em vez disso, Mesh joga a moeda em Abel, cortando as cordas que controlam Finn e transformando-o de volta em humano. A moeda retorna a Mesh, que, brincando, diz que ela deve gostar mais dele. Abel então decide parar de brincar e usa sua magia para controlar Mesh novamente, alegando que é simplesmente impossível para Mesh resistir. Mesh luta, mas diz que fará Abel se arrepender amargamente de mexer com os amigos dele. Ele consegue quebrar um dos dedos de Abel e se prepara para revidar. Enquanto Mesh se liberta, ele soca Abel no rosto, mas Abel usa sua magia, e Mesh começa a se transformar em um boneco, lentamente. Abel fica impressionado que Mesh o forçou a usar este feitiço, mas Mesh está totalmente transformado. Abel tenta pegar a moeda de Mesh, mas surpresa, acaba sendo um Cream Puff, deixando Abel completamente confuso. De repente, Mesh soca Abel, e ele se transforma de volta em sua forma humana, aliviado que seu precioso Cream Puff ainda está seguro. Abel se pergunta como Mesh se moveu como um boneco, já que sua magia bloqueia os sinais cerebrais, mas ele percebe que os reflexos do Mesh devem ter agido quando seu Cream Puff foi ameaçado. Love, ainda chocada, não consegue acreditar o quão importante aquele Cream Puff era para o Mesh. Abel, reconhecendo a força de Mesh, ativa sua segunda magia, invocando um boneco gigante. Este boneco tem o poder de transformar qualquer um num raio de 100 metros em um boneco. As cordas começam a descer e Abel declara que Mesh deveria ser grato por tê-lo feito usar sua habilidade suprema. Mas para a surpresa geral, Mesh não é afetado. Ele revela que simplesmente rasgou as cordas. Love fica impressionada e Abel está atordoado. Mesh havia se movido de tal forma que as cordas tocaram diferentes partes de seu corpo em momentos diferentes, permitindo que ele as rasgasse com facilidade. Abel, completamente chocado, ataca com seu boneco novamente, mas Mesh o destrói e joga Abel no chão com tudo. A mente de Abel volta para sua mãe, uma nobre gentil que acreditava em tratar todos igualmente, sem distinção. Ela compartilhava comida com os pobres, mas um homem ganancioso a esfaqueou quando ela resistiu. Essa perda fez Abel acreditar que os fracos precisavam ser purgados, sem dó. Ele reuniu pessoas talentosas que compartilhavam suas opiniões, acreditando que os fortes deveriam tirar dos fracos. Mas Mesh discorda, dizendo que pessoas ruins existem, não importa sua posição social em qualquer lugar. Mesh, tendo vencido a luta, pergunta a Abel a localização da Lemon, e Abel relutantemente concorda em libertar todos os estudantes. Mesh pega a Lemon, e Finn acorda, ambos super gratos ao Mesh por salvá-los. Todos celebram juntos com Finn em lágrimas, agradecendo ao Mesh e Lemon pedindo desculpas por tê-lo envolvido em tudo aquilo. Abel, derrotado, fica atordoado com sua perda. Enquanto isso, na masmorra, Lance encontra Rain, e para a surpresa do Rain, Lance consegue bloquear seu ataque. A aranha do Rain revela que o poder de Lance está completamente fora do comum. Mas acontece que Lance não é realmente o Lance, ele é um dos associados de Innocent Zero. O impostor se pergunta como Rain viu através de seu disfarce, mas Rain simplesmente ataca primeiro e faz as perguntas depois. Ele pressiona o impostor sobre os objetivos de Innocent Zero, e o homem revela que eles estavam procurando por algo, e como Abel não foi de ajuda, agora planejam matá-lo. O impostor vai atrás de Abel, e Rain vai atrás dele, mas uma faca gigante o impede, do nada. Rain percebe que o homem indo em direção ao Mesh e seus amigos têm poder no nível de um visionário divino, e ele se preocupa muito com a segurança deles. Burned e Brad estão conversando sobre como Mesh está se saindo na academia, esperando que ele não tenha sido exposto por não ter magia. Burned se pergunta por que Brad não precisa trabalhar, e Brad casualmente diz que está ali apenas para ter um tempinho de tela. Enquanto isso, Mesh e seus amigos ainda estão celebrando sua vitória, enquanto Abel está ficando frustrado com o tanto de tempo que estão perdendo. Mesh se desculpa para usar o banheiro, e seus amigos estão apenas felizes que tudo acabou. Os outros estudantes que haviam sido transformados em bonecos voltam ao normal, mas de repente, alguns criminosos se levantam do nada. Eles se perguntam quem é o estranho, mas o homem rapidamente os joga longe, sem esforço. Barrett pensa em lutar contra ele, mas ele pode dizer instantaneamente o quão forte o homem é.
O estranho se aproxima de Abel e se apresenta como Cell. Ele zomba de Abel por perder e o chama de patético por não ter chegado ao topo da escola. Que vergonha. Cell agradece a Abel pelas informações sobre o diretor e então usa sua magia para controlar as mãos de Abel, fazendo-o se sufocar. Abel está prestes a morrer quando Mesh retorna com um prato de cream puffs, pronto para continuar a celebração. Seus amigos dizem a ele que não é a hora certa e então uma mosca pousa no nariz do Mesh, fazendo-o espirrar e jogar os cream puffs no céu. Seus amigos se perguntam se foi uma coincidência, mas isso permite que Abel se liberte. Mesh pede seus cream puffs de volta, e seus amigos não conseguem acreditar que é só nisso que ele está pensando. Que absurdo! Cell joga os cream puffs no chão, o que choca Mesh profundamente. Cell de repente sente uma dor na cabeça e se pergunta se Mesh é quem ele estava procurando. Decidindo terminar o que começou, Cell levanta Abel no ar. Mesh tenta salvá-lo, mas Razor aparece bem a tempo de proteger o Abel. Nash corre, e Razor pede desculpas, dizendo que não poderá compartilhar um Cream Puff com o Mesh desta vez. Nash devolve seu lenço mágico, e Cell fica surpreso que seu ataque não foi fatal, de jeito nenhum. Ele percebe que pouco antes de lançar seu feitiço, Mesh jogou uma pedra nele, o que mudou a direção do feitiço. Mesh se mantém firme, esmagando o chão e chutando uma pedra no Cell. Todos ficam chocados quando Cell pega a pedra e começa a lambê-la, mas Mesh apenas pensa que ele é muito estranho por fazer isso. Cell avisa Mesh que Razor tem apenas 30 minutos antes que seja tarde demais e se pergunta o que o Mesh pode fazer. Ele começa a atacar com sua magia, mas Mesh a bloqueia com os punhos. Cell pensa que Mesh é só conversa fiada, então ele combina sua magia em um ataque ainda mais forte, atingindo Mesh em cheio. Abel pensa que Mesh não pode vencer, pois há uma lacuna muito grande entre eles. Ele se lembra de como sua mãe costumava dizer que o privilégio deles era apenas uma coincidência, e ele pensa que Cell é simplesmente superior a eles. Cell continua lançando ataques, mas Mesh continua bloqueando-os sem parar. Abel pensa que Razor foi um tolo por salvá-lo, mas Mesh diz que Razor estava feliz, de verdade. Ele explica que Razor estava sempre sozinho, e que Abel lhe deu uma razão para viver. Mesh diz que sentiria exatamente o mesmo se estivesse no lugar do Razor. Abel começa a se lembrar do conselho de sua mãe para se colocar no lugar de outra pessoa para entendê-la melhor. Mesh continua lutando, pensando em como Razor sempre desejou nunca ter nascido, mas quando ele conheceu o Abel, ele finalmente encontrou uma razão para viver. Ele diz ao Abel para fugir enquanto pode. Abel, comovido, observa Mesh se defender. Mas Cell, ficando entediado, começa a atacar com projéteis ainda maiores. As coisas parecem sombrias para o Mesh, mas de repente, o boneco de Abel intervém para protegê-lo. Abel envia seu boneco para atacar, mas Cell o esmaga com a maior facilidade. Ele diz a Abel que ele não tem a menor chance, mas então uma das cabeças do boneco se move, revelando que Mesh estava escondido lá dentro. Mesh então esmaga Cell no rosto com tudo. Cell fica surpreso que Mesh pudesse danificar sua armadura, mas nem liga. Ele tira um espelho e explica que é o espelho de flexão de feitiços, um item mágico que pode refletir qualquer magia, um dos mais temidos entre os usuários de magia. Barrett avisa Mesh, mas Cell diz ao Mesh para fazer o seu pior, alegando que ele será esmagado pela sua própria magia. Mesh esmaga o espelho, chocando a todos, que percebem que o poder do Mesh não é mágico. Eles se lembram de feitos passados, pensando que Mesh deve ser algo saído de um conto de fadas. Inacreditável. Cell, imperturbável, começa a notar uma marca se formando em sua mão, confirmando que Mesh é quem ele estava procurando. De repente, a sala se estilhaça e duas mãos gigantes aparecem. Cell afirma ter um recado urgente e diz a Mesh que o verá em breve antes de desaparecer. Mesh fica aliviado que acabou. Abel leva Razor para a enfermaria, e Razor espera compartilhar um Cream Puff com Mesh na próxima vez que se encontrarem. Abel agradece ao Mesh e promete retribuir o favor um dia. Os amigos do Mesh se juntam a ele, ainda sem acreditar que ele não tem magia. Eles se preocupam que Mesh se meta em problemas se alguém descobrir, e Mesh nervosamente insiste que ele pode usar magia. Sim! Seus amigos concordam em ajudar a guardar seu segredo, mas então um dos outros estudantes acorda e ouve tudo. Que azar. Ele acha ridículo que alguém sem magia esteja na academia e planeja contar a todos sobre o Mesh. Mesh percebe que seu segredo está em perigo e seus amigos se perguntam o que ele fará, mas Mesh decide que é a hora perfeita para desfrutar de um Cream Puff, claro. Alguns dias após esta luta, Mesh ainda estava eufórico por terem vencido, sugerindo que ele e seus amigos deveriam celebrar sua vitória. Finn, no entanto, não conseguia esquecer a ameaça daquele perdedor de dedurar o Mesh, mesmo que o tivessem convencido de que Mesh tem magia. Enquanto Finn falava seus medos ao Mesh, um certo estudante com corte de banana apareceu e perguntou a Mesh sobre sua incapacidade de usar magia, o que fez Mesh virar um disco arranhado antes que Finn pudesse tirá-lo dali. Apesar disso, Banana Cut insistiu que isso é um grande problema, pois o boato agora está se espalhando pela escola como fogo. Para piorar a situação, Banana Cut decidiu confirmar a info com Finn, lembrando que proteger um não-mago poderia custar-lhe a vida, na pior das hipóteses. Apesar disso, Finn não só se recusou a responder, mas conseguiu reunir coragem demais para derrubar Banana Cut. Ou assim ele pensou, já que esse foi o trabalho do Lance, que se ofendeu com a audácia dele. Isso não foi o fim. Lemon e Dot entraram em uma partida defensiva, embora as lesões de Dot tenham sido bem mais graves do que pensavam. Terminado o dia de aula, nossos rapazes e a moça se reuniram para celebrar a vitória, ou pelo menos era para ser.
Finn estava morrendo de medo dos olhares intensos que Razor e Abel estavam dando, antes que Abel tirasse um baralho para jogar. Antes que Finn pudesse suspirar de alívio, Razor deixou claro que vai eliminar quem ousar vencer seu chefe no carteado, antes de começar a tremer de timidez depois que Lemon decidiu servir-lhe um chá. Vendo que seu amigo não estava em boa forma, Abel interveio em sua defesa, enquanto Love começou a consumir cada pedacinho de doce que aparecia para a frustração do Dot. Por outro lado, Lemon tentou flertar com o Mesh à sua maneira, alimentando-o, ao que Mesh, sendo Mesh, decidiu comer sozinho como sempre. Vendo seu puff favorito cair da colher da Lemon, Mesh o sugou com a força de uma inalação, para a surpresa da Lemon e frustração do Lance. Finn veio perguntar ao Lance sobre seu paradeiro no porão, e Lance alegou ter lutado com estudantes do Corredor da Morte lá, antes de recuar abruptamente. Embora ele estivesse surpreso com isso, Finn ficou mais surpreso ao ver Abel e Razor jogando cartas sozinhos, numa boa. Assim que essa confusão acabou, Razor decidiu agradecer ao Mesh, avisando-o de que ele está sendo alvo de Innocent Zero. Razor também revelou que o pior sindicato criminoso do Reino Mágico está atrás dos magos mais talentosos da academia, e eles devolveram os poderes de Abel em troca de sua ajuda. Embora Abel tenha trabalhado com eles para o bem maior, segundo Razor, Innocent Zero continuou visando quem tivesse qualquer conexão com Mesh, por isso ele precisa ficar alerta. Quanto a Razor e Abel, eles receberão algum tipo de punição pela derrota. Ciente de que Abel estava se afastando de sua razão de ser para criar um mundo melhor para pessoas como sua mãe, Razor agradeceu ao Mesh por colocar seu amigo de volta no caminho certo. Ouvindo isso, Mesh concordou em trabalhar lado a lado com os dois. Em outro lugar, um certo corte de banana estava tentando ter qualquer vislumbre do segredinho sujo do Mesh, apenas para ele ficar chocado ao ver Mesh perto de membros do abismo. Se isso não bastasse, Abel o pegou espionando-os em flagrante, aterrorizado por sua presença. Banana Cut fugiu da cena imediatamente. Não foi só o Banana Cut que teve um ataque de pânico naquele momento, já que Razor passou pelo mesmo dilema quando a Lemon apenas falou com ele. Esse foi o caso até que uma coruja quebrou a janela do quarto carregando uma carta para o Mesh ler, e seu conteúdo deixou o trio em choque total. No dia seguinte, Mesh foi convocado para o Bureau de Magia, onde uma investigação de emergência sobre a ocultação de magia do Mesh será realizada. Enquanto ele estava sendo insultado pelo ministro Bless, Roy Grants veio em sua defesa, alegando que os meios não fazem a menor diferença, desde que o sucesso tenha sido estabelecido. Roots também se virou para o Mesh, informando-o de que ele tinha o potencial para se tornar um Giga Chad. Ainda assim, Roy insistiu que as regras deviam ser mantidas, mesmo que ele estivesse do lado da minoria. Então, ele deu a Mesh um teste, acender uma vela sem tocá-la. O ministro, claro, viu que Mesh não tinha a menor chance de conseguir. No entanto, ele ficou completamente incrédulo quando Mesh começou a esfregar a varinha no chão, criando um tornado de fogo que acendeu a vela. Mesh deixou bem claro para Roy que ele ia convencer a maioria na base do punho, impressionando ainda mais Roy Dar. Enquanto isso, em outro lugar, um Nereichan testemunhou a chegada dos 4 visionários divinos, que estavam a caminho para fazer justiça com as próprias mãos contra Mesh, eles mesmos. Enquanto Mesh ainda estava sendo repreendido, mesmo depois de ser perdoado por Ryu, os 4 chegaram. O líder Ortur começou atacando Mesh para a surpresa do ministro, seguido por Renautas, Sarara, Caldo, Tyrone, juro, esse é o nome dele, e Sofina. Esse grupo acreditava firmemente que estava acima de todos na academia e que jamais fariam concessões com quem ousasse quebrar as regras, muito menos um não-mago. Assim que declararam suas intenções de se livrar de Mesh, o Innocent Zero possuiu o ministro, que começou a argumentar o quanto sua organização queria capturar Mesh. Para provar sua seriedade, revelaram que estavam usando um Magiparasita para controlar o corpo do ministro, para a surpresa de Shan. Não sei como ele foi parar no tribunal, mas isso é outro assunto. Ouvindo a declaração de guerra contra a academia, Ryu decidiu intervir para erradicar o Magiparasita, mesmo sendo uma tarefa notoriamente perigosa. Enquanto ele continuava discutindo com Shan se deveria ou não fazer isso, eles perceberam que Mesh não deu ouvidos a nenhum de seus avisos e erradicou o parasita de qualquer forma. Para a surpresa de todos, Mesh acabou amarrando-o em um balão de girafa, depois de vomitá-lo. Que coisa! Depois de colocar o ministro em uma posição onde ele pudesse se recuperar, Mesh decidiu sair da sala. Embora Ryu tenha ficado ainda mais impressionado com essa demonstração de força, os visionários divinos permaneceram fixados em trazer seu julgamento sobre Mesh. Vendo que ele não queria ir com eles, Oda decidiu lidar com ele ali mesmo, na hora. Assim que ele estava prestes a acabar com Marsh, Ryu interveio para detê-lo, alegando que os visionários divinos ainda não tinham ouvido sua opinião sobre o assunto. Insistindo, como um oficial alemão típico, que os regulamentos deveriam ser mantidos, custe o que custar. Oda decidiu elevar seu jogo e atingir um novo nível de baixeza, alegando que a opinião de Ryu era irrelevante. Em meio a essa discussão, uma espada enorme que Marsh reconheceu foi jogada no tribunal, sinalizando a chegada de Wahlberg e Hein. Na verdade, Wahlberg estava mais interessado em derrotar Innocent Zero e acreditava que poupá-lo daria à academia uma pista para localizar e derrotar o Innocent Zero. Como ele era o ex-visionário divino, Wahlberg sempre foi muito respeitado por todos. Apesar disso, Order ainda recusou, repetindo aquele mesmo velho disco arranhado dele. Ouvindo isso, Wahlberg chegou a se curvar, implorando a Order para reconsiderar sua decisão, pois acrescentou que o maltratamento que os sem magia estavam recebendo era parcialmente sua responsabilidade,
e agora ele queria que esses erros fossem redimidos. Antes que Yoda pudesse terminar sua mesma resposta quebrada, que parecia gerada por IA, Rain se ajoelhou em apoio a Wahlberg, alegando que Mesh havia provado ser confiável repetidamente várias e várias vezes. Com a totalidade dos capangas de Yoda, agora ao lado de seu líder, e repetindo aquela retórica velha e sem graça deles, o ministro decidiu intervir desta vez do lado de Mesh, já que sua vida foi salva por este mago que ele estava prestes a ordenar sua execução antes da chegada deles. Poxa, ele chegou a colocar sua posição de ministro em jogo por isso. Estando sob tanta pressão, Porter decidiu poupar Mesh, mas sob várias condições. Mesh agirá sob a supervisão deles a partir de agora, sem desculpas. Ele também deve provar ser forte o suficiente para derrotar Innocent Zero. Cumprir essas condições não apenas salvará sua vida, mas também lhe garantirá uma posição entre os visionários divinos. Ouvindo isso, Mesh concordou com as condições, prometendo a Wahlberg que ele finalmente derrotará Innocent Zero com seu punho, marcando assim sua própria guerra contra o Innocent Zero. De volta ao dormitório, Mesh contou aos amigos o que aconteceu durante seu julgamento, incluindo o resultado. Assim, Dot decidiu que eles se juntariam a Mesh em sua luta contra Innocent Zero. Um tempo depois, eles foram ao centro da cidade para comprar algumas roupas novas. Finn não conseguia parar de pensar no que Lance e Dot queriam dizer com o que disseram sobre o assunto de antes. Dot voltou com uma placa de armadura, seguido por Mesh em seu modo maromba, porque esta era a primeira vez que ele saía com amigos, tipo um maromba hardcore, sabe? Quando Lance chegou, Finn esperava que ele fosse o cara razoável do grupo, mas Lance revelou que estava usando a mercadoria da irmã por baixo da jaqueta. Vendo isso, Finn começou a acreditar que estava com um bando de aberrações, um verdadeiro show de horrores. Além disso, a turma parou em um jogo famoso na cidade, onde tinham que fazer alguns koalas espirrarem dardos. Mesh ficou animado para tentar, só para acabar fazendo o koala espirrar em Dot uma justiça poética por zombar dele por ser um novato neste jogo. Uma coisa levou à outra, e Mesh e Dot acabaram lutando um com o outro. Assim que os dois terminaram com sua idiotice, todos ali acompanharam Lance, que estava atrás de uma nova varinha. Afinal, o exame de visionário divino está se aproximando, e Lance quer passar com louvor, com certeza. Ele também tinha certeza de que, graças à sua situação financeira, os 4 passariam da fase de seleção. No entanto, como ele tem um enorme complexo de irmã, Lance não estava disposto a pegar leve com seus amigos antes de seus inimigos, incluindo Mesh, claro. Antes que percebessem, chegaram à loja de varinhas. Depois de entrar e conversar com o lojista, Finn foi em frente e usou sua magia para encontrar uma varinha adequada para si. Lance o seguiu, pois conseguiu usar sua magia para escolher a varinha mais impressionante da loja. Quando o lojista se aproximou de Mesh, no entanto, Finn começou a se preocupar que Mesh seria exposto por sua incapacidade de usar magia. Caso a primeira parte desta frase o tenha levado a pensar besteira, este é um canal familiar, tá? Para sua surpresa, Mesh interveio para pegar uma varinha tão enraizada no chão que não podia ser movida. Tão enraizada que se tornou tão lendária quanto a espada do rei Arthur, a Excalibur. Ouvindo que nenhuma quantidade de músculos ou magia poderia mover esta varinha, Mesh se moveu em direção a ela e a levantou como se não fosse nada, sendo agradecido pelo lojista que ficou sem palavras. Um tempo depois, os meninos foram acompanhados por Lemon e Tom, que acabaram de cuidar de suas tarefas. Com todos finalmente na cidade, eles decidiram se divertir fazendo o que quisessem. No final do dia, todos estavam em êxtase por viver a vida estudantil que sempre procuraram. No entanto, eles ficaram surpresos quando ouviram que Mesh estava agradecido a eles por este momento divertido. Já que esta foi a primeira vez em sua vida que ele saiu com amigos, esperando que fizessem isso novamente em um futuro próximo. Alguns dias depois, Lance ficou aliviado ao ver que ele e os capangas estavam financeiramente prontos para passar da fase de seleção. Mesh, por outro lado, tinha coisas mais importantes para lidar. Na verdade, ele se encontrou com Rain na noite passada e pediu permissão para ver seu velho. Quanto a Orter, ele soube que Mesh queria participar do exame, o que não o agradou nem um pouco. Assim, ele pediu a Marguerite Macron, quero dizer, Macron, para impedi-lo de fazer isso, informando-o que Mesh conseguiu derrotar a Ball sem magia. Isso pegou Macron de surpresa, a ponto de ele começar a tocar piano, deixando seus 2 subordinados, Tron e Cello, assustados com seu olhar. De volta a Mesh, ele conseguiu voltar para casa para ver seu velho, que ainda tinha Brad ao seu lado. O velho ficou encantado ao ver que não só Mesh havia chegado, mas também fazendo amigos, já que foi por causa dele que Mesh não conseguiu fazer amigos antes. Ouvindo isso, Dot e Lemon decidiram se apresentar como rival e futura esposa de Mesh, respectivamente. Embora Lemon tenha tido que esclarecer que ainda não era sua noiva, Finn achou melhor garantir ao velho que Mesh estava indo bem na escola. Lance, por outro lado, depois de ver que Dot presenteou algumas ervas para o velho de Mesh, decidiu dar a ele a mercadoria de sua irmã mais nova, o que assustou o velho por um momento. Assim como Finn, ele estava ciente de que todos estavam dando trabalho ao primeiro. No entanto, o velho ficou feliz que Mesh estivesse fazendo uma amizade saudável com todos eles, e esperava que durasse para sempre. Enquanto a turma se divertia, eles permaneceram alheios ao fato de que Macaroni e seus homens estavam em perseguição a Mesh, quando de repente ele foi parado por Rain. Ciente de quão poderoso seu oponente era, Macaroni ficou tão animado que começou a tocar piano. Vendo que Rain não estava nada impressionado, Macaroni começou a se gabar de quão sem importância é a posição de visionário divino, que por acaso era o título que Rain tem agora.
Querendo descobrir quem era mais forte, os dois começaram sua batalha. Enquanto este confronto vicioso estava acontecendo, Mesh e seus capangas estavam ocupados jogando uma versão mágica de Monopólio. Onde Dot havia perdido a maioria de seus pontos, Lemon foi aprisionada por um futuro próximo. Lance, que previu que esse jogo poderia prever o futuro deles, viu sua irmã voltando com um namorado, enquanto Mesh se viu sendo executado por ser um sem magia. Finn, no entanto, apesar de não ter um papel ruim de forma alguma, estava olhando como todos estavam interagindo, e como esse jogo era terrível, enquanto pensava nas esperanças do velho de antes. De volta a Rain, apesar de seus melhores esforços, ele se viu completamente imobilizado por Macaroni, que revelou que sua razão para buscar estimulação é porque o tédio é tão bom quanto a morte. Insultado por como Macaroni o estava menosprezando, e também por seu desejo cego de eliminar Mesh, o Rubicão havia sido cruzado para Rain. De acordo com Wahlberg, Rain poderia ser distante às vezes, e que tê-lo indo contra Macaroni lhe causaria muitos problemas. No entanto, ele tinha certeza de que Rain sempre age com a intenção de proteger o que é certo em mente, sempre. Afinal, Rain é um dos magos abençoados por Deus por ser um 3 linhas, sendo o primeiro 3 linhas a existir na academia. De fato, essa revelação chocou Macaroni profundamente, pois ele insistiu que apoiará Mesh em sua jornada para mudar a perspectiva das pessoas sobre usuários não mágicos. Quanto a Mesh, vendo que ele continuava perdendo o jogo repetidamente, ele decidiu dar uma caminhada lá fora por um momento. E com isso, quero dizer correr o mais rápido possível, de forma desumana, apenas para comer um enorme sonho na floresta. Antes que ele pudesse dar uma mordida, no entanto, ele notou a batalha acontecendo bem atrás dele. Embora surpreso por Rain ser um 3 linhas, Macaron estava confiante de que Rain ainda não seria capaz de usar magia em seu estado atual. Apesar disso, Rain ainda percebeu que as ações de Macaron estavam apenas servindo aos planos de Oda, bem como mencionando o que torna Mesh um corte acima do resto em comparação com outros sem magia. Declarando que Mesh está lutando contra seu próprio destino, Rain acrescentou que ele não pode ser derrotado por um ninguém como Macaron. Apesar disso, Macaron não só permaneceu indiferente ao discurso de Rain, mas ele conseguiu que Tronanchelo atacasse Rain com ele. Antes que ele percebesse, Rain invocou os poderes de Deus de sua varinha, que não só defendeu os feitiços de Macaron, mas desencadeou um ataque devastador em Macaron que não pode ser defendido de forma alguma. Vendo que essa batalha havia terminado, Mesh emergiu da floresta para agradecer a Rain. Este último inicialmente minimizou a coisa toda, antes de deixar bem claro para Mesh que perder não é uma opção no caso dele, e é por isso que ele deve vencer e dar um significado ao seu desafio. No fundo da floresta, Macaroni carregava seus companheiros feridos, enquanto ele não conseguia parar de pensar no que um 3 linhas poderia fazer em uma batalha. Enquanto Cello se desculpava por ter cometido um erro, Macaroni não se importou, garantindo a seus companheiros que isso ainda não havia terminado. Assim que voltaram para o dormitório, Finn ficou um pouco desapontado por não terem conseguido muito dinheiro de Lang. Mesmo que Mesh achasse que 3 moedas por pessoa é muito bom, Lance continuou fazendo promessas à foto de sua irmã. Dot estava muito animado para dormir, enquanto Mesh estava tendo uma conversa séria com seu velho, que havia aprendido sobre as condições que a Ordem havia estabelecido para ele ficar na academia, antes de se desculpar por tê-lo metido nessa confusão para começar. Apesar disso, Mesh apontou que, apesar de todas as probabilidades, ele é o mais feliz que poderia ser graças ao seu pai. Ouvindo isso, o velho ficou aliviado e se despediu de Mesh antes de voltar para a academia. É agora o dia de lançamento do primeiro exame, que exigiria 10 moedas para cada um dos 3 níveis fazer seus exames. Por causa do Innocent Zero desta vez, no entanto, a data do exame foi adiantada com as moedas necessárias reduzidas de 10 para meras 3. Ciente de que Macaron decidiu participar deste exame, Wahlberg ficou preocupado que a jornada de marcha aqui não seria fácil. Falando em Mesh, ele estava a caminho da arena quando a Ordem veio em seu caminho para tagarelar sobre o quão superior ele é por ter nascido um mago enquanto menosprezava Mesh. Em resposta, Mesh revelou seu corpo e começou a flexioná-lo como um maromba comum, enquanto afirmava que faria o seu melhor pelo bem de seus entes queridos. Assim que ele entrou na arena, o público não parava de sussurrar sobre o fato de que Mesh não pode usar magia, antes de começar a vaiá-lo para sair da arena. Vendo isso, Finn pensou em encorajar Mesh, mas ele ficou surpreso ao ver o quão desapontado ele se sentia, a ponto de querer ir para casa. No entanto, ele permaneceu com os outros 11 candidatos neste exame. Seu primeiro evento será um mata-mata chamado Dead or Vain Hunt. Seu objetivo principal será encontrar uma chave contida dentro de um Troll Goosefish. Finn ficou aliviado quando ouviu isso, mas ficou horrorizado quando ouviu que eles seriam assombrados por 3 Deadvans sedentos de sangue. Com todos os outros competidores prontos, exceto Finn, que estava lendo horrorizado, o exame começou para valer. O público continuou assistindo a cada momento do evento, incluindo Finn, que era embaraçosamente estúpido por implorar para ser enviado de volta para casa, enquanto todos os outros começavam sua busca. Enquanto estavam nisso, um dos participantes encontrou um Everent morto, alheio ao fato de que eles são imunes à magia, antes de ser desqualificado por falhar no desafio. Simultaneamente, os outros participantes estavam sendo informados do que estava acontecendo. Não demorou muito para um deles descobrir que os monstros estavam testando a capacidade dos participantes de usar magia para escapar deles, de alguma forma.
Afinal, este exame foi feito para testar a capacidade dos magos de fugir se eles estivessem em tal situação, exceto por Mesh, que foi contudo socando um Everett morto, surpreendendo-o e aos espectadores. Embora ele tenha desferido um golpe devastador, o monstro tinha a capacidade de se recuperar instantaneamente de qualquer ataque que recebesse. Sem outras opções, Mesh fez uma escolha óbvia. Desta vez, no entanto, ele conseguiu que alguém interviesse para reduzir seu tamanho e se livrar completamente do Everett morto. Descobriu-se que isso foi obra de Max, que estava ciente da má visão do monstro, ao qual ele usou sua magia de controle de tamanho em Mesh para salvá-lo. Ciente de que este exame não pode ser concluído sozinho, Max fez uma aliança com Mesh, que este último aceitou. Max prosseguiu dando um plano detalhado que nem eu consegui compreender, antes de deixar claro que eles deveriam seguir os Detivans. Enquanto isso, Finn estava se escondendo e tremendo como um louco. Dot estava tão frustrado que alertou os monstros para onde ele estava. Voltaremos a Lance mais tarde, porque Max e Mesh estavam prestes a alertar o Detevant para sua localização, antes que Mesh conseguisse não fazer isso com estilo. Com sua segurança garantida, a dupla encontrou sua chave. Ignorando o conselho de Max para ter cuidado com o dispositivo que estouraria o balão mágico, Mesh tentou colocar a mão sobre o dispositivo, o que fez a dupla fugir do Detevan. Assim que ficaram seguros, os dois começaram a pensar em uma maneira de extrair a chave sem tocar na máquina, ao qual Mesh optou por estourar o próprio balão, o que aconteceu exatamente como você pode esperar, claro. Felizmente para eles, eles finalmente conseguiram derrubar a máquina abaixo do balão, e ainda assim este último se recusou a cair. Depois de olhar para ele corretamente, Mesh elaborou um plano que envolvia Max para aumentar drasticamente o tamanho do balão, antes que Mesh entrasse e começasse a agir como seu irmão epiléptico numa rave. Embora o público tenha ficado inicialmente surpreso com isso, eles perceberam que Mesh estava tentando soprar mais ar no balão através do breakdance. Eventualmente, Mesh deixou todos maravilhados, pois ele e Max conseguiram sua primeira chave, embora eles se encontrassem fugindo de um Detevan. Uma vez em uma área segura, os dois agradeceram um ao outro pela ajuda, antes de Mesh oferecer a chave a Max, já que foi graças a ele que ele a conseguiu em primeiro lugar. Max, no entanto, vendo como Mosh era uma pessoa de bom coração, decidiu deixá-lo ficar com a chave e sair do campo, garantindo-lhe que ele pode fazer o resto do trabalho sozinho depois de entender o essencial. Não demorou muito para a desgraça atingir Max, no entanto. Não muito depois da partida de Mesh, Max perdeu um olho depois de ser atacado por Liu Yang. Sem outra escolha, Max decidiu ficar e lutar. Em outro lugar, Lance conseguiu sua chave com relativa facilidade, seguido por praticamente todos os outros, exceto Finn, que estava tão assustado que se assustou com a chegada de Dot à primeira vista. Apesar de sua lesão, Dot estava ansioso para ajudar Finn a encontrar sua chave. Eventualmente, aqueles que conseguiram as chaves conseguiram sair, incluindo Mesh, Finn e Dot, que estava em péssimo estado depois de conseguir a chave de Finn. Com 9 pessoas agora chegando à segunda fase do exame, havia apenas um último lugar, que foi reservado para Max, pois ele deixou a fase do exame primeiro. Ou assim todos pensaram, pois foi de fato Lu Buyang quem emergiu vitorioso. Para o choque de todos, Yang começou a pisar violentamente no gravemente ferido Max. Não sendo capaz de suportar essa visão, Mesh defendeu seu amigo, mas Yang insistiu que ele era livre para fazer o que quisesse contra um fraco como aquele. Não feliz em ver Mesh se opondo a ele, ele pegou um copo de água que lhe foi entregue e jogou em Mesh, apenas para este último pegar cada gota de água em sua garrafa para beber sua bebida proteica. Se isso não bastasse, Mesh declarou que não via razão para Yang se proclamar o mais forte, já que Mesh não tinha visto ninguém mais forte que ele. Isso fez Yang ficar tão irritado que ele quase chegou às vias de fato com Mesh, apenas para ser parado pelo comentarista do torneio. Em pouco tempo, o comentarista declarou o início de seu segundo evento, que viu os participantes tendo as cores de suas capas mudando para amarelo, vermelho e azul. Depois de explicar as regras e as condições de desqualificação, Dot e Finn notaram que o cérebro de Mesh havia entrado em curto-circuito. Assim, Dot começou a pedir que o comentarista explicasse as regras novamente em termos de macaco, assim como eu trato meus parentes da geração Alpha, antes de fazê-lo ele mesmo. No entanto, a maior preocupação de Finn era o fato de que eles iriam contra Lance desta vez. Ao receberem seus cristais, Finn ficou chocado com o fato de que o cristal de Mesh escorregou e se estilhaçou em pedaços, seguido pelos de Dot. Apesar disso, ele e Mesh garantiram a Finn que protegeriam seu cristal durante todo o exame. Depois de perceber que eles poderiam ser fiéis à sua palavra, o exame começou, com todos se encontrando espalhados por todo o campo para o desânimo de Finn. Quanto a Mesh e Dot, não demorou muito para perceberem que estavam numa situação bem complicada, que exigia que procurassem Finn antes que algo pior acontecesse. Enquanto Finn pensava no que fazer para proteger seu cristal, ele se viu escutando escondido Pon, que implorava a Yang para poupá-lo. Mas Yang tinha outros planos, torturando Pon antes de destruir seu cristal. Vendo o quão temido Yang era, Finn decidiu abraçar sua nova identidade e virar uma parede. Embora tenha conseguido, suas esperanças e sonhos de segurança desmoronaram ao saber que Yang havia descoberto sua posição. Enquanto implorava pela vida da forma mais humilhante possível, Yang percebeu quem Finn realmente era, sentindo apenas nojo por ele ter pisado na academia. Afinal, ele só entrou lá graças à ajuda do irmão, né?
Assim, ele ordenou que Finn entregasse seu cristal. Embora intimidado e com medo, Finn se recusou a entregar e até estava prestes a sacar sua varinha para a luta, antes de ser parado por Yang, que voltou a aterrorizá-lo psicologicamente. Enquanto Mesh corria a toda velocidade procurando Finn, Macaron pensava nos candidatos mais interessantes daquele exame. Mesh, Lance e, o mais importante para ele, Yang, que o lembrava muito de si mesmo. Ciente de que se tornaria um visionário divino se esses três não estivessem lá, Macaron começou a sentir-se grato, especialmente a Horda, com quem ele presumiu que fez um acordo para Yang participar do torneio. Ao recordar o prodígio que Yang era, Macaron começou a agradecer a todas as criaturas vivas. Embora a reputação de Yang o precedesse, Finn ainda se recusava a entregar seu cristal. Em vez disso, Finn optou por finalmente mostrar do que era capaz, enganando Yang para fazê-lo fugir. Embora Yang acreditasse que o pegaria de qualquer jeito, ele percebeu que foi teleportado para onde derrotou Pon. Mesmo pensando que escapou, Finn se viu ferido na coxa, com Yang pisando na ferida e insistindo que ele entregasse o cristal. Furioso com a recusa de Finn, Yang decidiu atacá-lo implacavelmente, o que fez o público admitir que Yang estava indo longe demais. Finn estava ciente de sua personalidade nada perfeita, e foi exatamente por isso que decidiu lutar. Foi um esforço de curta duração, no entanto, porque Yang dominou Finn com sua magia. Irritado com o desafio, Yang foi em frente para literalmente acabar com seu oponente, para choque e horror do público. Felizmente para Finn, Mesh chegou para salvar sua vida. Ao verificar Finn, Mesh notou que sua testa sangrava e descobriu que o dano foi causado pela varinha de Yang, que funciona como uma carta de reverter do Uno. Mesh não acreditou de primeira, mas não demorou muito para ele perceber o que estava acontecendo. Observando de longe estava Wahlberg, que sabia que Yang estava fazendo uso total de sua varinha antiga. Enquanto Yang continuava se machucando para infligir o máximo de dano em Mesh, este último decidiu não ficar parado e começou a socar seu oponente, mesmo recebendo o mesmo dano que infligia em Yang. Parto do que considerava um esforço inútil, Yang decidiu insultar Finn por ser um perdedor que vivia à sombra do irmão mais velho e bem-sucedido, e Mesh até concordou. No entanto, Mesh tinha um respeito e admiração ainda maiores pela determinação de Finn contra a grande ameaça que enfrentava. Ao terminar sua declaração, Marsh voltou a atacar Yang. Finn pensou que os ataques consecutivos de Marsh seriam tão inúteis quanto as tentativas anteriores. No entanto, Yang ficou horrorizado ao notar que a estátua da deusa atrás dele havia rachado. Vendo isso, Mesh intensificou seus ataques até que a mandíbula da estátua se quebrou completamente. Isso impressionou Yang, pois a estátua ficou mais defensiva, tipo sua ex-namorada quando você tenta pegar suas coisas de volta. Depois que Yang e sua estátua da deusa atacaram Mesh com tudo o que tinham, Mesh respondeu puxando sua varinha de ferro, que ele transformou com o poder de seus dedos em uma raquete de tênis. Testemunhando essa luta em andamento, o público ficou impressionado com a habilidade de Mesh de desviar das seringas da estátua enquanto continuava a atacá-la com a bola de metal que ele jogava, até que conseguiu dominá-la e finalmente destruí-la de uma vez por todas. Com a estátua destruída, Mesh desferiu o golpe de misericórdia em Yang, que o tirou do torneio de vez. Com essa luta terminando em uma vitória decisiva para Mesh, Finn se desculpou por tê-lo machucado tanto. No entanto, Mesh não guardou rancor. Em vez disso, agradeceu a Finn por ser seu amigo, garantindo que ele pudesse continuar amigo de todos os outros. Enquanto Mesh ajudava Finn a se levantar, Yang começou a perceber a dor que infligiu a ambos, e a tenacidade de Finn pelos amigos, coisas que Yang não tinha. Se isso não fosse ruim o suficiente para Yang, Macaron encontrou seus dois companheiros de equipe, cujos poderes mágicos ele comparou ao tom musical Heidi. Em vez de ceder às exigências de Macaron, os dois magos decidiram lutar, o que se mostraria inútil. Macaron os derrotou com facilidade, eliminando assim a equipe de Yang do torneio de vez. Com essa notícia se tornando conhecimento público para todos os outros participantes, e também para o Dot, que não fez nada, essa rodada do torneio estava encerrada. Com Dot e Mesh celebrando a vitória como se fosse uma dancinha de Fortnite. No entanto, a diversão não durou muito, pois o público e Wahlberg sabiam que, com Yang fora da corrida, o verdadeiro desafio de Mesh começaria agora, já que ele teria que enfrentar Macaron. O próprio Mesh estava ciente disso, tanto que suas entranhas, ou melhor, Mike, o alertaram sobre Macaron para a surpresa de Finn. Em outro lugar, Caldo também abordou o mesmo tópico com Wahlberg, que já estava preocupado com o desempenho de Mesh no próximo exame. Afinal, Rain conseguiu se tornar um visionário divino porque Macaron não participou do torneio do ano passado. Para demonstrar ainda mais isso, Caldo, que atua como chefe da administração de talentos mágicos, afirmou que o candidato mais próximo a se tornar um visionário divino este ano é ninguém menos que Macaron. Apesar disso, Caldo deu uma risadinha ao mencionar o amigo de um imperador romano. Brincadeira. Foi ao pensar que Wahlberg estava claramente do lado de Mesh. Quanto a Macaron, LeBlanc, não a campeã de League of Legends, ainda estava frustrado com sua desclassificação no primeiro exame, então decidiu encorajar Macaron a tirar aquele estudante sem magia do torneio. Apesar disso, Macaron o avisou para não interferir, ou ele o eliminaria. Claro, a mesma ameaça valia para Order, que decidiu não intervir enquanto Macaron fizesse o trabalho.
Para Mesh, no entanto, ele estava falando sobre sua jornada de treinamento árduo, tipo aqueles marombeiros raiz em qualquer podcast, enquanto Dot tocava violino ao fundo. E Finn se perguntava por que Mesh estava falando sozinho. Antes que percebesse, Lemon começou a fazer a mesma coisa, exceto que ela falava sobre por que estava sendo um fardo emocional, o que confundiu Finn, ainda mais quando ele viu Dot desmoronando ao ser rejeitado mais uma vez por Lemon. Enquanto estavam nisso, foram surpreendidos pela chegada de Caldo, que Mesh imediatamente identificou como a pessoa que o intimidou no último encontro. Com algum tempo antes do próximo exame, Caldo pediu para jogar um joguinho com Mesh. Para a surpresa de Finn, Mesh recusou. Quando Caldo identificou sua posição e o propósito de sua visita, no entanto, Mesh ficou tão obcecado em jogar aquele jogo com Caldo a ponto de começar a soar como uma IA, repetindo a mesma resposta errada. Ouvindo isso, Caldo afirmou que as regras seriam simples. Se Mesh vencesse, ele ganharia um passe livre do exame, sem perguntas. Quanto à natureza do jogo, era: se você olhar, você perde. Embora fosse absurdo para Finn e Dot, Mesh ficou tão animado que concordou em jogar. Para aumentar ainda mais a dificuldade do jogo, Caldo traçou um círculo ao redor de Mesh e o proibiu de sair dele, enquanto contava regressivamente a partir de 3. Com as regras do jogo totalmente estabelecidas, o jogo começou. Mesh conseguiu desviar com sucesso do primeiro ataque, ainda seguindo as regras, mas não foi o fim. Ele também conseguiu passar da segunda rodada sem dificuldade. Na terceira rodada, Caldo sacou sua espada, que queimava em chamas negras que reduziriam qualquer coisa a cinzas. Finn não instou a desistir, mas por mais que Mesh quisesse, já era tarde demais. Caldo o atacou de várias direções, mas quando pensou que o pegou numa posição onde não podia desviar do ataque, Mesh fincou os pés no círculo e o arrancou do chão para desviar, antes de voltar ao lugar. Assim que Mesh pensou que havia vencido, um pássaro veio roubar seu creme folhado de sua capa. Ao ver o pássaro voando para longe, Mesh percebeu que perdeu. Apesar disso, Caldo decidiu considerar o desafio um empate, embora ainda deixasse claro que seria difícil para Mesh vencer Macaron em seu nível atual, antes de se desculpar e sair da sala. Ao sair, Mesh não conseguia tirar da cabeça a ideia de que poderia ter estado em grave perigo se Caldo não tivesse hesitado. Por outro lado, Caldo não parava de pensar em como Mesh estava prestes a enfrentar seu ataque com a testa, inicialmente. Embora não conseguisse entender o motivo de Mesh para buscar a posição de visionário divino, Caldo não pôde deixar de rir da enorme diferença entre Mesh e os outros visionários divinos. A hora do próximo exame chegou e os participantes também. O exame deles seria uma luta 1 contra 1. Com as regras explicadas, os primeiros participantes finalmente entraram, ou seja, Mesh e Macaron. Para Mesh, havia apostas ainda maiores em jogo, e o mais importante era o seu futuro. Se ele quisesse garanti-lo, teria que derrotar Macaron. Naturalmente, essa não seria uma tarefa fácil, pois Macaron é um mago formidável e não deixaria Mesh vencer assim. Antes que o comentarista pudesse declarar o início da partida, no entanto, Mesh pediu um tempo extra para comer seu folhado. Antes que Macaron pedisse para ele se juntar a ele para comer seu camarão frito, que ele mergulhou fundo demais no molho tártaro, Mesh questionou, apenas para Macaron revelar que estava usando os camarões fritos para comer o molho. De longe, Caldo estava confiante de que a decisão de Order de derrubar Mesh estava certa, e foi por isso que Order não fez nenhum movimento desde então até este ponto. Com Macaron finalmente sacando sua varinha, o duelo começou. Ele liberou tanto poder mágico que Finn começou a passar mal. No entanto, Mesh avançou contra seu oponente, pronto para rebater o ataque de Macaron. Contudo, Mesh não só se viu incapaz de empurrar a bola de volta, mas também foi empurrado contra a parede. Isso não foi o fim. Quando a poeira baixou da parede, Macaron ficou surpreso que Mesh não estava preso, pois ele conseguiu se esgueirar por trás dele e puxá-lo para o alto do céu, antes de dar um giro de 180 graus e cair no chão. Percebendo que Mesh era capaz de igualar os ataques de Macaron, Dot ficou um tanto aliviado. Apesar disso, a luta estava apenas começando, pois Macaron não estava nem um pouco ferido. Sem o conhecimento de todos na academia, uma horda de dragões ainda estava a caminho do Coliseu, com uma figura sombria em cima de um dragão, ansiosa para encontrar Mesh. Enquanto isso, Macaron voltou a atacar Mesh com vigor renovado, enquanto este último continuava desviando dos ataques do oponente. Assim que estava prestes a desferir um soco, Macaron se virou para atacar, antes que os dois parassem surpreendentemente sem desferir seus golpes, já que Mesh insistiu em proteger seu folhado numa estranha demonstração de cavalheirismo. Foi tão estranho a ponto de Dot começar a desejar um reembolso pelo tempo perdido. No entanto, Lance estava bem ciente de que eles ainda não estavam liberando todo o seu potencial. Com a luta recomeçando, Macaron lançou um ataque poderoso. Mesh tentou repeli-lo com seu soco, apenas para se ver ficando surdo no processo. Para demonstrar ainda mais a diferença de poder entre eles, Macaron começou a atacar Mesh várias vezes com o mesmo golpe, com Mesh mal conseguindo ficar de pé. Decepcionado por Mesh não ser um bom adversário, Macaron decidiu ir com tudo e encerrar o duelo para a felicidade de Ortur. Caldo, por outro lado, não viu necessidade de Macaron ir com tudo, já que Mesh não estava nem perto de seu nível. Um erro crasso, pois Mesh surgiu do subsolo, arrastando Macaron para baixo.
Na verdade, Mesh conseguiu cavar seu caminho antes mesmo que a onda sonora pudesse atingi-lo. Quanto mais fundo ele ia no subsolo, menos eficazes as oscilações se tornavam. Antes que percebesse, Macaron se viu chutado para longe por Mesh, para o espanto do público. Isso não foi o fim. Mesh foi ainda mais longe, onde imobilizou Macaron com todo o corpo e começou a socá-lo no rosto implacavelmente. E não parou até que Macaron decidisse que finalmente estava levando Mesh a sério. Como, você pergunta, transformando-se em um fanboy. Embora ele tenha declarado Mesh culpado por fazê-lo se transformar no que diabos é aquilo, Mesh não pôde deixar de rir, como se tivesse ouvido o nome do amigo de um imperador romano. Enquanto isso, Ryu não pôde deixar de se perguntar como Mesh estava se saindo, enquanto se olhava no espelho, quando Chan de repente entrou correndo para informá-lo sobre Innocent Zero se aproximando do campus, para seu choque. Quanto ao duelo de Mesh, ele não pôde deixar de zombar de Macaron por se transformar, antes que este usasse sua magia para chegar tão desconfortavelmente perto de Mesh que ele caiu de joelhos. Enquanto Macaron continuava tagarelando sobre como seus feitiços funcionavam, Mesh o surpreendeu com um soco que se aproximava. No entanto, Macaron usou sua magia para se teletransportar enquanto atingia Mesh repetidamente. Apesar de seus melhores esforços, Macaron não conseguiu derrubar Mesh. Frustrado com essa reviravolta, Macaron avançou com um último ataque para acabar com Mesh. Assim que pensou que estava prestes a vencer Mesh, este desapareceu, antes de reaparecer atrás de Macaron. Macaron tentou estalar os dedos apenas para descobrir que estavam cobertos de creme. Sem trocadilhos, tá? Incapaz de fazer qualquer som, Macaron ficou à mercê de Mesh. Embora tenha sofrido um golpe pesado de Mesh, Macaron decidiu tirar um último as da manga. Após admitir que Mesh era um oponente digno, Macaron invocou um sino colossal, que eliminaria qualquer um num raio de 2 km de distância. Para os fãs das unidades de medida americanas, isso dá mais ou menos 1,25 milhas. Para evitar que o sino tocasse, Mesh teria que pegar a varinha da mão de Macaron enquanto ambos se moviam na velocidade do som. Embora o efeito do sino fosse contido apenas dentro da arena, Lance estava bem ciente de que Mesh estava agora em uma enrascada. Enquanto Mesh lutava contra Macaron, as coisas pareciam terríveis, até que Mesh decidiu arrancar um bloco gigantesco do chão e limitar severamente os movimentos de Macaron. Macaron tentou superar Mesh em velocidade, pegando um dos caminhos disponíveis, apenas para ser pego de surpresa por Mesh, que agarrou sua capa com o dedo mindinho antes de tirar sua varinha e destruí-la. Sem outras opções, Macaron admitiu a derrota. Embora todos estivessem felizes com essa reviravolta, Order não estava. Isso se mostraria o menor de seus problemas, no entanto, já que Innocent Zero imobilizou todos no momento em que chegou. Assim que ele surgiu da fenda que fez no céu, Innocent Zero congelou todos no lugar antes de se mover para onde Mesh estava, ao lado de Cell. Na verdade, Innocent Zero ficou tão aliviado por finalmente ver Mesh vivo, afirmando que ele era seu filho. Assim que estava à beira de incorporar Mesh a ele para finalizar sua transformação completa no floco de neve especial que queria ser, Wahlberg interveio para impedi-lo. Após um breve impasse, Wahlberg deixou claro que não permitiria mais desordem na academia, e que seria ele quem o impediria de se intrometer com seus alunos. Vendo o quão ansioso Wahlberg estava para colocar sua vida em risco pelos alunos, Garrett decidiu ser quem o derrubaria. Mal sabia ele que Wahlberg possuía uma sede de sangue implacável que paralisou Garrett por um futuro próximo. Isso não agradou a Innocent Zero, que não queria ver seus homens sendo intimidados. Em pouco tempo, Innocent Zero declarou que tudo o que queria era ser um humano perfeito. Se você está se perguntando o que isso significa, ele queria dizer imortal, forte e bonito. Isso pode parecer bom, até Wahlberg ouvir que seu equivalente não se importaria em tirar vidas para alcançar esse objetivo. Por essa razão, Innocent Zero trouxe o que ele considera sua família consigo. Poxa, até Mesh estava lá pra ele, e é por isso que Innocent Zero queria levá-lo de volta pra casa. Isso não agradou a Wahlberg, que decidiu liberar seu poder, com Innocent Zero fazendo o mesmo. Este último usou sua magia imediatamente para invocar monstros do subsolo, o que fez Wahlberg libertar um punhado de magos poderosos do feitiço de Zero, esperando que eles lidassem com os monstros enquanto ele derrubava Innocent Zero pessoalmente. Claro, Wahlberg confiou os alunos a Mesh, ao que este concordou e foi direto ao assunto, seguido por Macaron, Lance, Dot, Caldo e, claro, Order. Embora rapidamente percebessem o quão difícil a luta poderia ser, os alunos mantiveram uma resistência tenaz. Enquanto eles se juntavam, Wahlberg levou Innocent Zero para o alto para continuar a luta. Se o grande número de monstros não fosse problema suficiente para os alunos, eles rapidamente perceberam uma nova ameaça se materializando por perto. Cell havia criado uma árvore colossal com espinhos que ele pretendia jogar na arena. Para piorar a situação, Macaron notou que os monstros estavam atacando todos, exceto Mesh, que estava parado enquanto todo esse caos acontecia. Depois de informar Dot sobre seu palpite feminino, Dot instou Mesh a sair, pois ele era o único que poderia frustrar os planos de Innocent Zero. Mesh rapidamente concordou e foi direto em direção à torre de Cell.
Este último estava confiante de que sua torre era tão colossal que levaria uma eternidade para alguém escalá-la. O que ele não esperava era Mesh chutando a torre pedaço por pedaço até que ficassem em pé de igualdade. Além disso, Cell foi pego de surpresa, quando Mesh nem se lembrava de quem ele era. Enquanto esses desenvolvimentos aconteciam com Mesh, as coisas não estavam boas para os outros magos, pois um dos magos criminosos, Citer Baby, havia transformado Dot em um bebê. Isso deixou Dot incapaz de usar sua magia, a ponto de ele fugir para procurar ajuda de Lance, que, apesar de não entender uma palavra do que ele dizia, realmente salvou Dot de outro ataque que se aproximava. Isso se mostraria prejudicial para ele, no entanto, já que agora Lance teria que cuidar de Dot enquanto garantia que lidava com todos os monstros que se aproximavam, e apesar de seus melhores esforços para não cair na magia de Citer, ele acabou sendo pego por ela. Embora continuassem desviando de ataques de monstros em sua forma atual, estava claro que Citer estava confiante de que os derrotaria nessa luta unilateral. Dot estava aterrorizado com essa perspectiva, mas Lance conseguiu usar a pouca magia que ainda conseguia reunir para imobilizar Citer. Isso não foi surpreendente para Caldo, no entanto, pois ele tinha certeza de que a academia tinha muitos magos talentosos como Lance. Em pouco tempo, Lance e Dot conseguiram voltar à sua forma original. Enquanto isso, Raio e Shan estavam a caminho do Coliseu. Há muitos anos, um homem chamado Adam criou a classe dos Visionários Divinos, e por ter poderes divinos, ele se tornou o primeiríssimo Visionário Divino da Academia, tendo Walburg e Innocent Zero como seus melhores alunos. Quanto a Raio, embora continuasse garantindo a Shan que tudo ficaria bem, ele estava ansioso com a possibilidade de Innocent Zero sair vitorioso. Voltando aos ex-alunos de Adam, Walburg foi pego de surpresa ao ver Innocent Zero sem rosto, e ainda mais ao perceber que seu antigo amigo havia abandonado completamente sua humanidade. Apesar disso, Innocent Zero não via nada de errado no que fazia, nem em sua ganância sem limites. Quando ele afirmou que tudo o que queria era levar Marsh para casa e eliminar Walburg, este último se viu completamente encurralado. Para garantir que seu último objetivo fosse alcançado, Innocent Zero chegou a revelar seu feitiço proibido a Walburg. E numa nota um tanto quanto aleatória, Cell ficou chocado ao ver que Mesh tinha esquecido quem ele era. Apesar das ameaças, Mesh não conseguia vê-lo como nada além de um bobalhão, o que enfureceu Cell a ponto de ele começar a atacar Mesh. E como se não bastasse, Cell jurou ir atrás de Walker e Razor, que sobreviveram ao seu ataque no último encontro. Assim que terminasse com ele, interpretando mal o olhar bobo de Mesh como desafio, Cell iniciou seu ataque pra valer. Embora tivesse vindo bem preparado para a luta, Cell não conseguia acreditar que Mesh estava desviando de cada pedaço de escombro jogado, o que acabou com Mesh se aproximando e socando-o na cara. Para piorar a situação de Cell, Mesh lembrou quem ele era e zombou dele por usar o mesmo truque 2 vezes. Antigamente, Adam era um gênio da magia, sendo ele quem institucionalizou o uso da magia e também sistematizou o ensino mágico. Apesar de ser uma figura muito influente no mundo mágico, seus esforços nos últimos anos se voltaram para a assistência social, especialmente para ajudar aqueles que não conseguiam usar magia. Para garantir que sua fundação pudesse ser expandida, ele confiou a seus 3 melhores alunos, incluindo Walburg, a tarefa de mantê-la. No entanto, Walburg percebeu que Innocent Zero tinha ido tão longe a ponto de aprender o feitiço proibido, restaurar a vida. Neste caso, Innocent Zero aplicou esse feitiço no cadáver de seu falecido professor Adam, embora não pudesse restaurar sua personalidade. Para piorar ainda mais, o cadáver de Adam seria controlado por Necross. Essa foi a gota d'água para Walburg, que decidiu lutar mesmo que fosse contra Necross através de seu mestre. Mal sabia ele que Innocent Zero conseguiu restaurar o corpo de seu mestre em seu auge, incluindo todo o poder mágico que ele tinha naquela época. Ao ouvir isso, Walburg começou a se lembrar do que Adam lhe ensinara sobre uma política chamada Noblesse Oblige. Embora não entendesse por que Adam a escolheu quando Walburg era mais jovem, o mestre garantiu que seu aluno a compreenderia eventualmente, pois era forte. Assim, Walburg conseguiu manifestar seu próprio poder para anular o ataque de seu mestre. Além disso, Walburg declarou que o que mais importava agora era o presente, e que ele não mostraria misericórdia a ninguém que ousasse causar caos, mesmo que fosse seu próprio mestre. Embora Walburg fosse o mais forte neste reino mágico atual, Necross estava bem ciente de que os poderes de Adam eram muito superiores aos de Walburg, o que ficou evidente quando um único ataque aniquilou uma boa parte de uma montanha atrás do ex-aluno. Além disso, os poderes de Adam também podiam enviar os poderes mágicos de outras pessoas para o vazio, tornando-as completamente incapazes de usar magia. Ao saber de tudo isso, Necross começou a se gabar de seu novo brinquedo, tipo um montador de PC Gamer antes de lançar um ataque poderoso contra Walburg. Para sua surpresa, Walburg conseguiu anular o ataque com a maior facilidade, e ainda lançou um contra-ataque bem sucedido que pacificou Necross por um breve momento. Embora agonizado pela gravidade do ataque, o dano não foi letal. Necross pensou que havia descoberto como a magia de Walburg funcionava, então decidiu atingi-lo com uma magia das trevas ainda maior para subjugá-lo. No entanto, seu poderoso ataque foi repelido pela magia de Walburg mais uma vez. Necross tentou desesperadamente lançar um último ataque poderoso, esperando que dessa vez funcionasse.
No entanto, Wahlberg sorriu, pois estava apenas usando os poderes da varinha, que ele agora usou para estraçalhar a magia das trevas de seu mestre, e finalmente eliminar o corpo do mestre e Necros de uma vez só. Embora estivesse desapontado por os poderes de Wahlberg ainda não terem diminuído, ele não desistiria tão facilmente. No Coliseu, a luta de Dot e Lance contra os monstros ainda não tinha fim à vista, com Order e Caldo ainda os ajudando, mesmo que este último estivesse louco para ir ajudar Mesh. Por falar nisso, Mesh ainda não tinha ideia do porquê estava sendo alvo, e então descobriu que Innocent Zero pretendia usá-lo para se tornar imortal, já que eram parentes de sangue. Embora chocado com a revelação de ser filho de Innocent Zero, Mesh comparou seu sacrifício forçado a comer proteína para ganhar mais músculos. Antes de ficar tão desapontado que decidiu cair no sono para o desgosto de Cell. Depois de acordar Mesh, ele começou a se gabar de como era honroso ser filho de Innocent Zero. Ah, tá bom. Mas ele também é filho dele? Passo longe. Então por que Cell está se gabando sem parar? Sei lá. Nem porque ele está tão furioso que um dos filhos de Zero não conseguiu usar magia para começo de conversa. Felizmente para mim e para vocês, Mesh decidiu dar um jeito naquele aspirante a influencer metido à besta, mesmo que ele ainda não tivesse terminado de falar. Vendo o quão indiferente ele era a ser inútil e o quão ansioso estava para continuar lutando, Cell ficou no limite a ponto de decidir ir com tudo. Seus poderes estavam perigosamente altos, a ponto de Dot e seus camaradas notarem isso de dentro do Coliseu. Cell liberou seus discos de diamante, que foram desviados por Mesh. Isso não impediu Cell de se gabar de como seus discos de diamante eram bons, tipo um montador de PC gamer de elite, e de como eles nunca parariam até cortar Mesh em pedacinhos. De fato, Mesh se viu numa dança com a própria morte, pois os discos começavam a vir e não paravam, seguindo as regras enquanto atingiam o chão em alta velocidade. Não demorou muito para ele perceber que teria que ignorar os discos enquanto avançava imediatamente para atacar Cell. No entanto, ele também notou que estava lutando contra 2 discos até agora, e lidar com 4 seria quase impossível. Encorajado por sua posição, Cell começou a ameaçar Mesh, dizendo que eliminaria cada pessoa na arena se ele ousasse fugir. O que ele não esperava, porém, foi que, após liberar 2 discos novamente, Mesh fez algo inesperado. Ele fugiu. Assim que Cell começou a pensar que Mesh poderia ter abandonado seus amigos no Coliseu, Mesh o assustou por trás, depois de dar uma volta completa para despistar os discos. Embora surpreso, Cell protegeu sua própria pele usando magia, fazendo com que os discos ferissem Mesh. Seu plano parecia funcionar, pois ele começou a chutar a cabeça de Mesh quando, de repente, começou a sentir uma textura estranha. Acontece que ele estava pisando num enorme cream puff que Mesh cortou para enfiar pedaços gigantes na boca de Cell. Sem trocadilhos, juro, isso continuou até Cell começar a engasgar e desmaiar. Na verdade, nada disso aconteceu de verdade, pois Mesh estava na realidade sufocando Cell enquanto este esperava que os discos atingissem Mesh a qualquer momento. Eles nunca o fizeram, pois Mesh conseguiu, em uma fração de segundo, anular os discos completamente, paralisando Cell e fazendo-o alucinar por asfixia. Com Cell derrotado, os espinhos de diamante que ele tinha nos céus também se estilhaçaram, e sua ameaça foi anulada, garantindo a segurança dos alunos. Enquanto esses acontecimentos se desenrolavam, Ryo e Shan finalmente chegaram à academia, embora a jornada deles tenha demorado tanto quanto um gol do Capitão Tsubasa. Apesar disso, Ryo não resistiu e arrumou o cabelo enquanto ainda voava. Vendo que não adiantava nada para Shan, seu superior, Shan achou melhor apressar o caminho para o Coliseu. Antes que percebesse, ele foi congelado no tempo. Ryo, no entanto, não caiu no mesmo truque, mas percebeu a seriedade da ameaça que a academia enfrentava. Após chegar em segurança à arena, Ryo ficou aliviado ao ver Order em Caldo são e salvo, embora este último o tenha informado que não teriam conseguido sem a ajuda de Luntz, Dot e Macaron. Quanto a Mesh, ele estava melhor que eu e você, sentado, tomando chá e comendo cream puffs com um Cell inconsciente largado no chão. No entanto, Ryo ficou rapidamente preocupado ao saber que Wahlberg estava agora em uma luta contra Innocent Zero, e seu paradeiro ainda era desconhecido. Ao ouvir isso, Mesh se ofereceu para procurá-lo, usando o tesouro precioso de todo marombeiro, seus músculos. Assim que Mesh desapareceu da cena, Potter não pôde deixar de duvidar de suas habilidades, antes de voltar sua atenção para interrogar Cell. No entanto, quando ele estava prestes a começar, Cell foi protegido por um escudo que o tirou da arena imediatamente. Enquanto Order ficou surpreso com o ocorrido, Macaron estava bem ciente de que isso era obra de outra pessoa, o que levou Order a iniciar uma investigação sobre a identidade do observador. Ryo, no entanto, se opôs a isso, pois não queria que seus esforços fossem dispersos, para que não ficassem incapazes de proteger os alunos. Embora isso fosse amargo para Caldo, ele confiou a Wahlberg a tarefa de derrotar Innocent Zero, enquanto ele e os outros protegeriam os alunos com suas vidas. Enquanto Mesh estava em busca de Wahlberg, este último ainda estava em seu embate com Innocent Zero. Zero tentou congelar o tempo, mas Wahlberg tornou o ataque inútil para ele, antes de chegar ao ponto cego de seu oponente e lançar um ataque próprio, que também não adiantou muito. Para piorar, Zero aplicou sua magia do tempo em Wahlberg e começou a tornar um braço completamente inútil. Apesar disso, Wahlberg ainda tinha uma força considerável, que usou na tentativa de romper o feitiço de congelamento do tempo.
No entanto, isso não teve efeito em Zero, que conseguiu se salvar no último segundo. Agora Zero usou sua magia mais uma vez para derrubar o braço infectado de Wahlberg, que se viu diante da desesperança da situação. E com Zero se gabando da importância de se priorizar acima dos outros, como se fosse um capitalista raiz, Wahlberg começou a recordar como Adam sempre esteve ao seu lado, não importa o quão frio ele o tratasse no início. Até que, eventualmente, ele aprendeu que Adam simplesmente não conseguia deixá-lo sozinho, e é por isso que agora Wahlberg não está disposto a abandonar ninguém que ele salvou, muito menos aqueles que estiveram ao seu lado. Por essa razão, Wahlberg decidiu ir com tudo e lançar um ataque final, que prendeu Zero em uma dimensão diferente. Com Wahlberg no comando de um grande boneco lá, Zero tentou congelar o tempo, mas o próprio domínio anulou isso. Assim que Wahlberg estava prestes a acabar com Zero, este último inesperadamente congelou o tempo dentro do domínio e desferiu ferimentos fatais em seu velho amigo. Assim que ele descongelou o tempo, no entanto, Zero percebeu que o ataque mágico no boneco ainda estava carregando. Afinal, Wahlberg havia usado cada pedacinho restante de sua força no núcleo da varinha. Então, se algo acontecesse com ele, o ataque seria lançado por conta própria para o desespero de Zero. Embora Wahlberg estivesse bem preparado para este momento, ele estava desapontado por não estar lá para ver Mesh e seus amigos alcançarem seu objetivo de viver em um mundo muito melhor que o atual. Um mundo onde todas as almas frágeis ou travessas poderiam se reerguer e seguir o caminho certo. Para Wahlberg, isso era noblesse oblige. Vendo o ataque mágico ser desencadeado, todos que foram descongelados no tempo notaram. Embora ainda não soubessem o que havia acontecido, alguns estavam bem cientes de que era obra de Wahlberg. Rain, em particular, teve um mau pressentimento sobre aquela explosão mágica massiva. Ele estava certo, pois Wahlberg saiu vivo dela, e Zero também. Na verdade, ele nem chegou perto de arranhar Zero. Este último usou sua magia para atacar Wahlberg, que apesar de sua resistência obstinada, acabou perdendo sua varinha. Ainda assim, Zero não estava disposto a deixar seu ex-colega cair assim, justo quando ele estava prestes a acabar com o indefeso Wahlberg. E bem quando este último estava em lágrimas, vendo o mundo que ele imaginou se tornar uma mera fantasia, Mesh chutou Zero no queixo, surpreendendo tanto Zero quanto Wahlberg no processo. Antes de prosseguirmos com nossa história, gostaria de enfatizar que Mesh está usando as pernas para se manter flutuando. No Coliseu, Raio e os outros ficaram surpresos ao ver que todos os monstros não só pararam de surgir, mas também de se mover completamente. Quando o Caldo explicou que era a magia do tempo de Zero, ele decidiu pegar sua vassoura e ir procurar Wahlberg. Por falar nisso, Wahlberg foi completamente pego de surpresa pela chegada de Mesh. Apesar dos avisos, Mesh se recusou a sair, alegando que foi criado para tratar os idosos com respeito. Por outro lado, Zero começou a agir como aquele pai sumido que aparece depois que você ganha na loteria, pois esperava que Mesh fosse com ele. Vendo que seu filho se recusou, Zero decidiu prender os dois. Enquanto Zero roubava a magia de Wahlberg, Mesh emergiu da barreira com um velho severamente enfraquecido. Para demonstrar seus poderes, Zero usou o mesmo feitiço que Wahlberg havia usado para eliminar Necros antes. Para o desgosto de Wahlberg, assim que essa demonstração de força terminou, Zero começou a mirar em Mesh como seu próximo alvo. Este último começou a não atacar seu pai negligente, até que Zero retaliou, quase o pegando em uma esfera mágica das trevas. Mesh não conseguiu distância suficiente no último segundo. Assim que Zero começou a se gabar mais uma vez de suas intenções de levar Mesh para casa, o karma o atingiu no pior momento possível para ele. Suas capacidades mágicas estavam além do que seu corpo podia suportar. Então, depois de pensar um pouco, Wahlberg percebeu que Zero estava bem ciente disso, e que agora ele estava desesperado para levar Mesh para casa e usá-lo como um novo hospedeiro para sua alma e magia. Apesar disso, Zero decidiu mudar seu tom de pai negligente para um deus de baixo escalão, enquanto travava uma batalha de insultos com Wahlberg sobre o destino de Mesh. Quanto a Mesh, ele estava com a cabeça nas nuvens. Apesar disso, Zero ainda tinha a capacidade de controlar seus poderes por enquanto Mesh conseguia igualar isso, ajudando Wahlberg a desviar dos ataques e garantindo ao velho que Zero definitivamente valia a pena ser derrotado com o poder de seus músculos. Ouvindo isso e ciente de que não estava em condições de lutar por mais tempo, Zero decidiu dar um tempo por enquanto garantia a Mesh e Wahlberg que aquilo não seria o fim. Antes de sua partida, Zero usou sua magia em todos os monstros que ele havia invocado na arena. Embora Macaron não visse sentido em levar monstros mortos, Caldo estava ciente de que as coisas eram diferentes, já que estavam lidando com Zero. De fato, o feitiço que Zero lançou não era para levar todos os seus monstros, mas para fundi-los em um gigantesco monstro. Ao partir, Zero deixou claro que queria ver se Mesh derrubaria aquele monstro. Para Wahlberg, essa era uma tarefa assustadora, pois o monstro possuía grande poder para aniquilar uma cidade inteira. Infelizmente para Wahlberg, ele perdeu o controle de sua magia, a ponto de não conseguir mais flutuar e poderia ter virado presunto. Se Ryu não tivesse chegado bem a tempo de impedir que Wahlberg encontrasse seu fim. Embora estivesse preocupado com os ferimentos de seu mestre, Ryu estava talvez ainda mais preocupado com Mesh, já que seu paradeiro atual era desconhecido. Quando Zero deixou a cena, sua magia de congelamento do tempo desapareceu, e depois de ver o monstro diante deles, o pânico tomou conta. Walker e seus capangas sabiam que era obra de Innocent Zero, enquanto Lemon se perguntava quando seu herói apareceria para salvar o dia.
Enquanto o monstro começou a atirar escombros no público, Lance interveio bem a tempo de salvar inúmeras vidas, embora Dot estivesse arrepiado com o complexo de irmã de Lance. No entanto, a iniciativa de Lance abriu caminho para Macaron destruir os escombros, enquanto ordenava ao público que saísse imediatamente. Sem se intimidar com o estilo de entrada de titã colossal que o monstro tinha, Dot decidiu usar sua magia para detê-lo, apenas para o monstro invocar um escudo mágico que anulou os ataques recebidos. Após receber uma explicação de Caldo sobre o que era aquele escudo, este último revelou que Order já estava atrás do cara que controlava o monstro, antes de partir com Dot para se juntar ao seu camarada, deixando Lance e Macaron para lutar, enquanto os alunos não conseguiam sair do Coliseu. Quando Caldo e Dot saíram do Coliseu pelo túnel secreto, o monstro já estava prestes a eliminar Deus sabe quantas almas inocentes ali. Antes que percebessem, o monstro nem conseguiu tocar o Coliseu. Na verdade, ele começou a ser arrastado, para a surpresa de todos, exceto Walker, que imediatamente percebeu que era obra de Mesh. Talvez Finn tenha sido o mais surpreso de todos, pois esperava que Mesh fosse capaz de superar qualquer coisa, mas isso era um novo patamar. Em pouco tempo, todos os alunos na arena souberam o que Mesh estava fazendo. Em vez de torcer por ele por salvar suas vidas, no entanto, eles começaram a se opor a alguém que não podia usar magia para estar no topo da escola. Essa postura não durou muito, pois a visão de Mesh sangrando em defesa desesperada pelos alunos ali lhe rendeu tanto apoio, começando com alguns sons hesitantes, que rompeu em uma onda massiva de solidariedade. Talvez o primeiro a notar essa mudança de coração tenha sido Finn, que, após ser tocado por essa atmosfera, começou a torcer por Mesh, dando ao amigo a motivação que ele precisava para finalmente dominar o monstro e arremessá-lo tão longe, a ponto de quebrar montanhas de vez. Com a ameaça enviada ao esquecimento, os alunos explodiram de alegria, enquanto Finn e Lemon foram direto para Mesh. Lemon, em particular, ficou tão impressionada que esperava conseguir fazer Mesh comer. E conseguiu, mas não o que você ou ela tinham em mente. Nosso garoto come Cream Puffs porque ele é raiz. Em outro lugar, Wahlberg acordou em sua cama com Rio ligando de longe, antes de informar o velho sobre a vitória decisiva e heróica de Mesh, para o grande alívio de Wahlberg. Afinal, Mesh é a pessoa que mais encarna o conceito de noblesse oblige neste mundo mágico. Em outro lugar, Dot e Caldo conseguiram chegar onde estava o manipulador por trás do monstro, onde deixaram um golpe de misericórdia para Orter resolver. Apesar de tomar conhecimento da vitória de Mesh, Orter franziu a testa para Caldo por ter ficado do lado de Mesh, permanecendo tão inflexível como sempre. Por outro lado, Caldo não apoiava Mesh totalmente, mas ainda acreditava que os poderes de Mesh eram legítimos, então ele deveria aceitar o resultado final como estava. Poucos dias depois, a notícia do que aconteceu na academia chegou ao mundo inteiro. No entanto, a narração no jornal retratou os visionários divinos como aqueles que afastaram o monstro que Innocent Zero havia invocado. Além disso, o Bureau de Magia emitiu ordens para implementar mais fortificações e camadas extras de segurança. Quanto a Mesh, o verdadeiro herói de toda essa confusão não aguentou o peso do incidente, então fez as malas e foi tirar férias com os amigos. Finn ainda estava meio cético sobre tirar férias, mas Dot garantiu que era a melhor hora para se divertir. Que tipo de diversão, você pergunta? Jogar um melão assassino na cara do Mesh, que aproveitou a chance para sugar o sangue dele, o que pode ser fatal no pior dos casos, para choque total do Finn. E como se não bastasse, Mesh conseguiu se salvar esmagando um melão assassino que era intragável para o Finn. Enquanto Mesh e Dot se divertiam, Lance, Finn e Lemon estavam decepcionados que os visionários divinos fizeram de Mesh seu bode expiatório, depois de descobrirem que ele é filho do Inocente Zero. Nisso, foram pegos de surpresa ao ver Wahlberg tentando relaxar, mesmo sem a menor condição de estar na praia. Segundo ele, enquanto o Inocente Zero estiver vivo, Mesh nunca conhecerá a verdadeira paz. Para piorar, Zero agora controla o tempo, a magia e a magia espacial, tudo aprimorado pelo feitiço proibido dele. Por causa disso, o Inocente Zero é agora considerado o mago mais forte que já existiu no Reino Mágico. E como se não bastasse, seus 5 irmãos também são magos de alto nível, equivalentes a Wahlberg, se não mais fortes. Embora soubesse que tinham pouquíssimas chances de vitória contra o Inocente Zero e seus capangas, Wahlberg tinha certeza de que a única esperança nessa situação sombria era Mesh, cuja força física é tão absurda que pode superar qualquer magia. Embora Lemon estivesse preocupada que aquilo não fosse certo, Mesh interveio e garantiu que tudo ficaria bem. Seus músculos afinal superariam qualquer dificuldade. Apesar de fazer grandes promessas sobre se formar na academia com todos, ele estava mal preparado para as provas que se aproximavam, onde, se reprovasse em uma, seria expulso imediatamente para o choque e horror de Mesh. Aparentemente, Mesh era famoso pela sua burrice, tanto que até Brad duvidava que ele passaria nas provas. Para ajudar, Lemon fez um simulado para ele, mas os resultados foram tão ruins que Mesh começou a querer voltar para casa. Na esperança de aliviar a tensão do Mesh, Dot disse que ele estava indo bem academicamente, o que deixou Mesh ainda mais pirado. Lance tentou ajudar Mesh com os estudos, mas aparentemente nada entrava na cabeça dele, tanto que o cérebro do Lance deu pane. Após uma breve discussão sobre a importância de estudar, Mesh aparentemente sentou para estudar, mas não durou muito, pois ele acabou fugindo deles. Os garotos tentaram alcançá-lo, mas Lance estava menos interessado em trazê-lo de volta, já que ele claramente não estava disposto a aprender.
Finn, no entanto, se opôs e foi procurá-lo. Embora tenha demorado um pouco, Finn conseguiu encontrar Mesh plantado na terra, literalmente, e como Mesh admitiu que estudar era a única coisa que ele não conseguia fazer, Finn o encorajou a voltar a estudar, o que fez Mesh mudar de ideia. Depois de voltar para a aula e pedir desculpas aos amigos pelo transtorno, Mesh começou a estudar, com todos o apoiando com tudo o que tinham. No dia da prova, Mesh ficou tão nervoso que começou a chorar. Assim que terminou, Mesh continuou tão nervoso até a professora chamá-lo. Embora ela tenha apontado que ele era conhecido pela atitude rebelde nas aulas dela e pelas notas péssimas, ela admitiu que ele tinha se saído bem o suficiente para passar raspando. Mesh tentou se exibir, mas Dot e Lance não deixaram. Nisso, Tom entrou na sala com a notícia de que Mesh se tornaria um candidato a visionário divino. Para piorar, civis estavam correndo para o campus. De fato, havia uma horda enorme de pessoas em frente ao campus, ansiosas para tratá-lo como bruxas eram tratadas na Idade Média. Finn estava muito relutante para avançar, o que permitiu a Lemon dessa vez intervir em defesa de seu futuro marido. Em vez de realmente defendê-lo, Lemon apareceu apenas para declarar que era esposa do Mosh, mesmo não sendo. Isso claramente não ajudou, então era hora de outra pessoa intervir. Que tal Dot, disfarçado de agente do Mesh? Poderia ter funcionado bem, se Dot não tivesse mostrado o dedo do meio para o público em nome do Mesh. Isso também não ajudou, já que o público acabou jogando pedras na Lemon. Mesh tentou defender a Lemon, mas Lance não deixou, argumentando que isso deixaria as coisas muito mais bagunçadas. Surpreendentemente, porém, Lemon manteve a posição, defendendo Mesh incansavelmente com grande fervor, como agradecimento por toda a ajuda que ele lhe deu várias vezes. Apesar disso, o mesmo idiota que jogou uma pedra na Lemon incentivou o resto da horda a apedrejá-la. Antes que mais mal pudesse ser feito à garota, Mesh acabou indo ao resgate dela. Embora aquele idiota tenha conseguido prender Marsh numa cela robusta, Marsh escapou dela, para o desgosto do cidadão, que foi preso na própria cela, numa justiça poética por todas as coisas ruins que fez. Depois de garantir ao público pessoalmente que tudo ficaria bem, Wahlberg chegou em pessoa para acalmar a multidão um pouco, enquanto lhes assegurava que sua decisão era sensata e que o público precisaria de um pouco de paciência para perceber isso. Ao ouvir de Wahlberg que tinha amigos excelentes para falar em seu nome, Mesh decidiu ir até o público e prometer que estabeleceria os precedentes para que os sem magia se tornassem visionários divinos. Embora fosse uma declaração arriscada, Mesh já tinha ido longe demais para voltar atrás agora. Como será o resto da jornada dele? Só o tempo dirá. Isso conclui o resumo do anime. Como sempre, se gostou, me avise aqui embaixo quando eu sair.